Boa tarde a todos. Vamos iniciar o último painel intitulado As Relações Mercosul-União Europeia, como desatar o nó. Na mesa dessa edição, nós temos o professor do Instituto de Relações Internacionais, Feliciano de Sá Guimarães. Depois, nós vamos passar para a palestra do professor Leonardo Costa, economista, professor da Católica Portuguesa. Seja bem-vindo, professor. E o professor Ricardo Abramovay, que é mais um titular, né, da nossa universidade, que é titular da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e professor sênior da Procamp da USP também. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Paula Castelhano, uma das veteranas aí da Cátedra José Bonifácio. Em 2024 eu faço 10 anos de participação. É uma data muito especial para mim e está sendo bem representativa aqui nesse seminário, exatamente nesse mês, completo 10 anos. Então, vamos dar início, sem delongas, ao nosso primeiro painelista, ao professor Feliciano de Sá, que passo a palavra. Professor, 20 minutos para a sua apresentação. Obrigado, Ana Paula. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Álvaro de Vasconcelos, ao professor Pedro Dalari pelo convite de participar dessa mesa. É um prazer também estar com os professores aqui ao meu lado. E parabenizar a Cátedra José Bonifácio e a Ana, nesses 10 anos que ela está como coordenadora da cátedra. Para nós é muito importante, é um programa fundamental do Instituto de Relações Internacionais e espero que dure para sempre. Isso vai ficar mais uns 20 anos conosco aqui, até se aposentar pela USP. Então é um prazer estar aqui. Ela vai... Não, Ana Paula vai ficar aqui no IRI. Não. Já vem o europeu querer. É sempre assim. Vocês vão ver agora quando eu falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia como é. Vocês vão ver isso. Bom, além de eu ser professor aqui do IRI, eu sou diretor acadêmico do SEBRE. Então essa é uma apresentação que eu tenho feito nos últimos meses, já faz um tempo que eu não faço, sobre o acordo Mercosul-União Europeia. A gente lá no SEBRE discutiu bastante isso durante a campanha presidencial do Brasil ano passado e ao longo de 2023, com alguns atores brasileiros no processo de negociação. Então é uma apresentação longa, eu vou tentar me ater aos principais pontos, né, para tentar responder a pergunta, né, da mesa, que é como desatar o nó. E vocês vão ver que o nó é bastante emaranhado, é um nó bastante difícil de ser desatado. Mas assim como aconteceu na mesa hoje de manhã, eu ainda não perdi as esperanças de que esse nó pode ser desatado e eu vou mostrar para vocês alguns caminhos, talvez, para que o acordo Mercosul-União Europeia possa seguir sendo negociado e eventualmente ser aprovado ou pelo Mercosul e pela União Europeia, né? Então vamos lá. Então eu vou falar um pouco sobre como é o acordo na configuração de poder aqui dentro do Brasil, dentro do governo brasileiro, como o acordo tem caído dentro do governo. O equilíbrio do acordo, né, que são as trocas econômicas entre Brasil, particularmente entre Brasil e União Europeia, mas entre Mercosul e União Europeia de um modo geral, o status da negociação atual, né, e o sentido político do acordo Mercosul e União Europeia para o Brasil e para o Mercosul. São os 4 principais pontos aí que a gente vai falar. Esse aqui é no início, quando eu comecei a acompanhar mais de perto a negociação, eu fiz essa configuração de poder aí. Dentro do governo brasileiro, quem queria, na virada do governo Lula, renegociar de forma ampla ou renegociar de forma restrita o acordo. Então, há uma divisão interna no governo brasileiro. Essa divisão continua existindo, mesmo com o fracasso do acordo da negociação no final desse ano. Você tem um lado liderado pelo senador Jacques Wagner, pelo vice-presidente Alckmin, e você tem outro lado liderado pelo embaixador Celso Amorim e pelo ministro Mauro Vieira. Então, o presidente Lula pendia para o lado do Celso Amorim e Mauro Vieira, pelo menos as declarações públicas e as poucas informações que nós conseguimos colher disso, né, que eles queriam uma renegociação um pouco mais ampla do acordo de 2019, né, que um marco no acordo Mercosul-União Europeia é o acordo firmado durante a presidência do governo Bolsonaro aqui no Brasil e do Fernandes na Argentina, que é o acordo de 2019. E esse é o acordo base, né, que hoje de manhã, na leitura do Pedro Dalari, que ele falou que 95% negociado, é a base desse acordo de 2019. Isso é um acordo, como você todos sabem, o acordo Mercosul-União Europeia está sendo negociado há 20 anos. Ele culminou em 2019 no acordo Bolsonaro, e essa é a base final com as quais os negociadores trabalham em ambos os lados do Atlântico, né? O fato é que
seja um acordo, naquele acordo de 2019, renegociado de forma um pouco mais ampla ou um pouco mais restrita, no Congresso brasileiro aprova assim, super rápido. Porque vocês vão ver que existe quase todos os atores políticos sociais e sociais relevantes do Brasil são, em geral, a favor do acordo. Não existe uma oposição muito dura ao acordo. Existem setores que se opõem a um ponto ou outro, mas ao acordo, de um modo geral, ao longo do tempo, as oposições ao acordo foram diminuindo. E do ponto de vista empresarial, as duas principais organizações empresariais, que têm grande força no Congresso, que é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, são a favor do acordo. Mesmo quando, a partir dos diagnósticos próprios da CNA e da CNI, o acordo não é tão bom ou para um lado ou para o outro, eles acham que o acordo em si, mesmo não sendo bom para os setores deles, é bom para o país. Então, em geral, eles apoiam isso. Então, do ponto de vista da negociação no ano de 2023, parecia muito claro que se os europeus identificassem que não havia oposição dentro do Congresso brasileiro, a pressão dos europeus se daria em cima do presidente da República, diretamente em presidente do Lula, porque bastava o presidente da República, o Lula, aceitar, o acordo seria aprovado no Brasil. Aqui a resistência vem da presidência, né? Mas não haveria uma resistência do Congresso, né? Que o presidente poderia usar a resistência do Congresso como ficha de barganha, né? Mas, em geral, essa é um pouco a diagnóstico que a gente fez no primeiro semestre de 2023. Eu não imagino que tenha mudado tanto entre 2023 e primeiro semestre de 2024. Aqui alguns dados rápidos. O que vocês podem ver, esses dados estão desatualizados, que eu puxei do Valores de 2021, é que a Europa vem perdendo espaço no comércio internacional do Brasil. Ainda é fundamental a União Europeia como um todo, mas o fato é que a China e a Ásia despontam, estão cada vez crescendo mais o nosso comércio. Nos últimos 12 meses, o superávit comercial brasileiro é de 103 bilhões de dólares, é o maior superávit registrado da história, desde que nós temos registro, desde 1981. E grande medida isso é o superávit chinês e exportação de petróleo. O Brasil hoje é um grande exportador de petróleo. Embora seja um importador de diesel russo, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de petróleo, é um grande produtor, é o sétimo produtor, e a tendência é que se torne um cada vez maior exportador, né? Isso tem óbvias implicações para a nossa política ambiental. Mas o fato é que a gente está com um superávit inigualável, nunca visto na nossa história, e não há nenhum indício de que isso vá diminuir. Então o Brasil está atingindo superávites comerciais que são parecidos com os superávites comerciais da Alemanha, por exemplo. Ou da China não, porque a escala é muito grande, mas da Alemanha. Isso na nossa história de problemas macroeconômicos, o superávit comercial brasileiro é enorme. Então, do ponto de vista comercial em si, acordos comerciais novos tem impacto geral e marginal sobre as exportações e importações brasileiras. Pode ter mais impacto sobre a importação do que sobre a exportação, mas o Brasil exporta sem parar. E a China compra tudo do Brasil. Antes do agricultor colocar semente na terra, o chinês já comprou, né? E isso não tem parado. A Europa, como a gente vai ver, está um pouco estagnado. Como é que ficou o acordo, né? O acordo tem um equilíbrio de ganhos e perdas na sua parte comercial. É bom lembrar que o acordo é dividido em duas partes, a parte política e a parte comercial. Na parte comercial, ele tem um equilíbrio um pouco estranho, né? Isso aqui são outros dados, né? Vocês notam que eu esqueci, só um parênteses aqui, um passo atrás. Quando você olha a composição da exportação brasileira para a Europa, você vê que o Brasil exporta muito commodity, mas o Brasil também exporta muitos bens industriais. Então, a qualidade da exportação brasileira para a Europa é melhor do que a qualidade da exportação brasileira para a China, porque o peso das commodities é menor. Então, o acordo tinha uma expectativa de aumentar as trocas comerciais entre China, entre Brasil e União Europeia, mas o fato é que aumentaria, como a gente vai ver, as exportações agrícolas brasileiras, o que, no geral, poderia diminuir a própria qualidade da exportação brasileira hoje para a Europa, porque como a Europa é muito protegida em vários setores agrícolas, então nós vamos aumentar com o acordo da exportação agrícola, nós vamos ter, a composição vai mudar, porque nós não vamos aumentar muito a exportação industrial. Então a composição vai mudar. Esse era um ponto importante, porque na virada do governo Lula, e o governo Lula tem uma missão muito importante com a qual eu concordo e venho acompanhando de perto, que é um processo de reindustrialização brasileira. A indústria diminui o peso sobre o PIB brasileiro. Então há várias políticas novas para tentar reindustrializar, e alguns setores do governo viam o acordo da União Europeia como anti-industrialização por conta do equilíbrio que eu vou mostrar para vocês de 2019. Então aí acendeu um alerta, né? Por outro lado, se você olhar os investimentos europeus, sem acordo do Mercosul e União Europeia, o estoque de investimento europeu no Brasil é impressionante, é muito maior que o estoque de investimento chinês, nem se compara, né? Olha a diferença.
Estados Unidos, União Europeia e outros. O verdinho claro é a Europa. Não tem como convencer um brasileiro que a Volkswagen é alemã. A Volkswagen não é alemã. A Volkswagen é do Brasil. Porque todo brasileiro crê que a Volkswagen é brasileira porque a Volkswagen está no Brasil há, nem sei, 80 anos, 70 anos. Não há, você pega as 500 maiores empresas europeias, todas têm operação no Brasil. Todas. Os maiores supermercados brasileiros são franceses. Né? A operação do Carrefour no Brasil, eu não sei se ela saiu do Brasil, até anteontem era quase o mesmo tamanho da operação da França. Sem o Santander Brasil, o Santander não funciona. Né? Então, assim, não tem uma grande empresa. E as empresas alemãs, então, a cidade de São Paulo tem mais sede de empresa alemã do que Frankfurt ou Hannover. Só Berlim tem mais sede de empresas alemãs do que São Paulo. Então, não tem. Os europeus estão há décadas no Brasil. Décadas e com muita força. Então, não é um pouco. Achar que o acordo Mercosul-União Europeia aumentaria os investimentos seria também marginal. Porque a relação já é muito densa. Muito, muito densa. Historicamente densa. Né? Ih, morreu. Peraí. O frágil equilíbrio. Essa que é a questão. O acordo é enorme. Do ponto de vista comercial, tem várias linhas, ele é enorme, tem capítulos e capítulos. Mas se eu fosse reduzir o equilíbrio, o que foi negociado pelo Bolsonaro, e essa é uma das críticas do governo Lula, do lado do governo Lula que pede uma negociação ampla, é que é um desequilíbrio, é um equilíbrio contrário ao interesse do governo atual, em certo sentido, porque o que nós conseguimos no acordo de 2019 é que os europeus nos deem algumas cotas de exportação agrícola. E em troca disso, nós damos cotas de exportações industriais para os europeus e derrubada de tarifa industrial. Principalmente no setor automotivo e no setor de químicos. Isso significa o quê? O que é uma cota, para quem não sabe? Cota não é uma redução tarifária. Cota é uma cota para o Mercosul. Então tem uma cota de suínos, uma cota de bovinos, uma cota de produto X, que teria que ser distribuído. Nós já exportamos esses produtos de uma forma ou de outra para o mercado europeu e teria que ser distribuído entre os países do Mercosul. Em geral, a tradição da negociação comercial brasileira é ser contra as cotas, porque cotas podem ser colocadas e retiradas por qualquer argumento. Ou barreiras não tarifárias. Tem um problema. É um problema de, como a gente vai ver, de emissão excessiva de carbono na produção suína brasileira. Entra uma nova norma europeia, que eu vou mostrar para vocês, isso cessa e trava a cota. A CNA tinha plena consciência disso. Todo mundo tem plena consciência disso. O que os europeus estão dando para a gente são cotas agrícolas pequenas. Pequenas. Em troca de desgravação industrial relativamente grande. O governo Bolsonaro, na época, achava isso importante porque eles queriam liberalizar a economia brasileira. Então, para eles, não tem problema a gente exportar um pouquinho mais de produtos agrícolas e importar mais produtos industriais. O governo atual não pensa assim. Não aceita isso. Então, quer repactuar isso um pouco, quer reequilibrar esse ponto. Né? O setor automotivo, o Brasil é o 7º maior produtor de automóveis do mundo. O Brasil não tem uma fábrica própria de automóveis, são todas as fábricas estrangeiras. Nós somos o 7º maior produtor de automóvel do mundo. E uma das razões de nós termos é porque nós tivemos um mercado protecionista, protegido durante muito tempo, o que forçava as empresas automotivas a pularem as tarifas e produzirem aqui dentro. E o acordo automotivo está sendo atingido pelo acordo Mercosul-União Europeia no formato que ele está hoje. Ainda assim, o governo brasileiro continua negociando. Né? Então, o que você tem aqui, eu entro nos detalhes da barganha agrícola e da barganha eu coloquei agrícola de um lado e agrícola do outro, mas é agrícola lá e industrial aqui. Né? O fato é que o acordo no desenho que ficou manteria o Brasil como exportador agrícola para a União Europeia e a União Europeia como exportador industrial do Brasil. Não é à toa que países altamente industrializados da Europa, com exceção da Holanda e da França, são a favor do acordo, porque a Alemanha quer o acordo de todos os jeitos, porque elas seriam os principais beneficiados do acordo. E o setor industrial francês nunca foi forte o suficiente quanto o setor agrícola francês, mas o setor industrial francês também ganharia muito com o acordo. Né? Ainda assim, a CNI e a Fiesp são a favor do acordo. Porque eles acham que existem outros ganhos do ponto de vista da estabilidade de regras comerciais, né, e do aumento da competitividade aqui dentro, que seria importante para o Brasil. Tá aqui. São 2 slides sobre barganha agrícola e 1 slide sobre barganha industrial. Está aqui. Né? Então ocorreria uma gradual liberalização de setores industriais brasileiros importantes, como o setor de químico. O Brasil está com uma dificuldade muito grande no setor químico, a gente importa muito no setor químico.
exporta pouco, e isso aumentaria a importação de produtos químicos, né? E o setor agrícola, automotivo, que também seria um problema. Tinha a questão que ficou famosa, né, que é a coisa das compras governamentais. Essa é uma polêmica enorme, né? O governo Lula quer usar, e com completa razão, compras governamentais do governo central para induzir a industrialização de certos setores, principalmente na saúde. E o desenho do acordo de 2019 não era muito claro se isso seria possível ou não. Ou seja, se as empresas europeias poderiam vender diretamente, por exemplo, para o SUS brasileiro. E aí tem uma discussão enorme, isso é uma coisa muito técnica, uma discussão enorme, se é realmente o SUS que é o grande comprador ou se são os estados que compram via SUS. E aí tem os 3 níveis de compras governamentais, que são as compras governamentais do governo central, do estado, do município. Mas o fato é que o presidente Lula utilizou as compras governamentais para rebarganhar o acordo, para fazer uma nova barganha no acordo. Olha, os europeus, o Bolsonaro deu muito aqui nessa coisa de compras governamentais, nós não aceitamos, nós queremos renegociar isso. Isso ele fez em 2023. No início do seu governo. E os europeus aceitaram isso e houve uma repactuação. Eu não sei os detalhes, porque a gente não tem acesso aos detalhes ainda, mas aparentemente, pelo que eu tenho escutado, o novo modelo de compras governamentais está de acordo com os interesses do Brasil. Mais próximo do interesse do Brasil. Então, isso deixou de ser um grande empecilho para o acordo, né? Aí, nós chegamos no ponto fundamental, que é quando a União Europeia resolve estragar o acordo. Assim, uma decisão direta da União Europeia, cujo objetivo era, na minha leitura, acabar com o acordo Mercosul-União Europeia, que foi o European Mercosur Joint Instrument, estabelecido em fevereiro de 2023, na virada do governo Lula. A União Europeia, de uma forma traiçoeira, na minha visão, colocou em fevereiro de 2023 um novo acordo sobre o acordo no momento de transição política do Brasil, em que o governo Lula nem sabia como ele estava começando a assumir. As pessoas estavam assumindo o ministério. Em 8 de janeiro a gente tem uma tentativa de golpe, né? A gente sabe muito o que aconteceu, e em fevereiro os europeus colocam isso. O que é o Joint Instrument da União Europeia? E eu conversei com uma das negociadoras europeias sobre isso, que é uma brasileira francesa, que ela é uma das que escreveu isso. O fato é que, no capítulo de meio ambiente ou mudança climática, o que foi colocado pela União Europeia tirava a capacidade do Brasil de legislar em temas ambientais. É tão intrusivo, é tão forte, né, que na realidade afetava não só temas ambientais, como legislação trabalhista, direitos humanos e organização da sociedade civil. Estabelecer conexões entre meio ambiente, trabalho e direitos humanos de uma forma muito dura. E o que era pior, criaria um órgão que não existe na realidade, que seria um órgão de monitoramento a fim de averiguar ou monitorar os compromissos assumidos pelo Brasil na arena ambiental. E aí são vários tipos de compromissos, desde desmatamento até manejo de áreas degradadas, né? Na realidade, na prática, o que esse Joint Instrument fazia era transformar os compromissos brasileiros do Acordo de Paris como quase obrigatórios, porque eles não são obrigatórios, certo? O senhor sabe muito bem. Seria quase obrigatório, porque seria a força da União Europeia impondo sobre o Brasil o próprio acordo que o Brasil tinha assinado em Paris. Entendeu? Ainda que nós sejamos a favor dos temas, da forma como são os temas, do seu ponto de vista do seu conteúdo, a forma que isso seria feita é inaceitável do ponto de vista de negociação, porque seria um ator estrangeiro, como a União Europeia, definindo os padrões domésticos de legislação brasileira. Uma coisa é nós fazemos isso por mimetização, que é copiar o que a Europa faz. Outra coisa é nós sofrermos uma imposição da Europa para assegurar o fluxo comercial. Porque se nós não fizéssemos, haveria uma retaliação europeia via comércio. Isso também é inaceitável. E a coisa dificultou muito. Eu estou de fora, mas conversei com pessoas da negociação e falei, os europeus colocaram isso, eu chamo aqui o bode na sala. Não sei se em Portugal vocês têm essa expressão. Você coloca o bode, o elefante. É maior, né? Então, de fato, esse é um elefante. Qual que é o coletivo de elefantes? Manada? Não. Não sei como é que é. É um coletivo de elefantes que os europeus colocam. Manada. Que colocaram na negociação. Imagine, você está num acordo desequilibrado, que o governo brasileiro está assumindo, o novo governo está assumindo, chega uma diretiva por cima dizendo que repactua a estrutura do acordo. É muito difícil para o Brasil aceitar. E não, eu já vou entrar na Argentina, mas para o Brasil era muito difícil aceitar uma coisa dessa. Não, então, a minha leitura é assim, por mais que sejam causas justas, como a gente vai ver, são formatos injustos. Então, se é um parceiro que nós vamos negociar entre iguais, tem que ser formato e causa justa. Não pode ser só um lado, né?
É claro que na época, o Mercosul demorou 6 meses para fazer uma contraproposta. Aí eu adorei, porque vários europeus reclamavam que o Brasil era desorganizado, que demorava para responder. Eu achava o máximo. Eu falei, demore muito. Porque, não, nós temos que negociar com os argentinos, temos que negociar com o Paraguai. O Paraguai assume a presidência do Mercosul, então o Paraguai assume o processo de negociação. Então, não, tem que esperar os paraguaios. E a posição dos paraguaios e drop dos uruguaios é o Brasil decide. E o governo Fernandes, na época, o Brasil decide. A Argentina do Fernandes, os 3 estavam vendidos para a posição brasileira. E eles fariam poucos ajustes. Era o Brasil que ia decidir se nós íamos aceitar ou não. Né? A estratégia, o que o Brasil poderia fazer é o que se chama de tying hands, que é amarrar as mãos. Que é falar assim, o governo Lula teria que fazer, para funcionar, ele teria que fazer assim, bom, eu sei que o Acordo da União Europeia tem algumas cláusulas ambientais que são importantes, como eu vou falar sobre a coisa do registro de carbono. Isso é importante. Eu sei, Lula, que não consigo aprovar um mercado de carbono nesse atual Congresso. Eu sei que eu não consigo forçar os agricultores brasileiros a fazer o controle da emissão de carbonos. Então eu vou usar um acordo internacional para forçar o Congresso brasileiro a mudar a legislação. Essa é uma estratégia que o Fernando Henrique era um mestre em fazer isso. Ele fazia acordos internacionais para vencer a oposição interna no Congresso. Para forçar, olha, os estrangeiros estão me pressionando, você precisa aprovar a legislação. Então havia uma discussão, será que realmente nós podemos fazer isso? Mas esse argumento não vingou. E aí eu tenho aqui a lista de padrões. Aí, nesse ínterim, e aí é o que eu chamo de efeito CBAM, que é o Carbon Adjustment Mechanism, que não sei se o professor Ricardo vem acompanhando, que foi aprovado recentemente, que esse ano de 2024 para 2025 está no processo de transição, de implementação. É uma nova regramento da União Europeia. Se você quiser exportar para a União Europeia produtos que tenham produção, que tenha pegada de carbono, você precisa fazer todo um... Eu não conheço... todo como chama, um registro da produção de carbono por produto. Os produtos vão chegar na fronteira europeia, tem que ter esse registro. E tem regras muito específicas sobre isso. A União Europeia aprovou isso para ela. Isso vale para todos os parceiros comerciais da União Europeia, né, que vão exportar produtos para lá. Para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Chile, para a China, para todo mundo. Então todo mundo que exporta para a União Europeia está se adaptando, todos os produtores agrícolas, industriais, estão se adaptando, porque ela vai ser obrigatória, ou nós estamos no processo de transição, ela vai ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2026. É como se fosse um imposto criado pela União Europeia para quantificar e precificar as emissões dos produtos, emissões de carbono dos produtos que são importados. Né? Então, de acordo com a União Europeia, o preço do certificado será calculado em função do valor das licenças de mercado de carbono europeu, que é por eurotonelada, né, de CO2 emitido. Então, os nossos exportadores, se quiserem exportar para o mercado europeu, teriam que se adaptar a isso. Isso, nós podemos discutir se é bom ou ruim para a União Europeia. A União Europeia, obviamente, tem todo o direito de estabelecer os seus padrões. A questão é que isso afeta diretamente a negociação do acordo. É o que a gente chama de efeito CBAM, que está dificultando ainda mais o acordo, né, porque o Brasil não aceita com tanta facilidade. Para resumir, não sei se eu tenho 5 minutos, o sentido político. Por que o acordo é importante para a gente? Para o Brasil e, por extensão, para o Mercosul. Porque mostra que o Mercosul está vivo, que tem capacidade de negociar. Porque o que aconteceu, como o acordo não teve sucesso, os bolsonaristas no Congresso já começaram a atacar o governo pela falência do acordo. Olha, nós fizemos o acordo em 2019, o governo Lula é incompetente e não conseguiu fazer o acordo. Diminui a chance do Uruguai romper o Mercosul. O Uruguai vem ameaçando sair do Mercosul há um bom tempo, porque eles querem fazer um acordo bilateral com a China. E não pode pela regra do Mercosul. Aumenta a atração de países do lado nosso aqui, como Bolívia, que acabou de entrar formalmente no Mercosul de maneira plena, para ficarem dentro do Mercosul. Então, olha, é como se o Brasil vira um cartão de visitas. Nós fizemos um acordo com a União Europeia, o Mercosul ainda vale. Diminui as chances do próprio rompimento do acordo, porque tem muita tensão dentro do acordo do Mercosul, né, como é o caso do Uruguai. Fortalece o Mercosul perante novos acordos comerciais, com o EFTA, com o Canadá e com Singapura. A Singapura já foi finalizado e essa semana o Mauro Vieira estava na Suíça para negociar o EFTA. Então é provável que a gente faça um acordo comercial com os países europeus que estão fora da União Europeia, que é o EFTA, mais o Reino Unido. Então a gente vai fazer um acordo comercial com o Reino Unido também.
fortaleceria as credenciais ambientais do Brasil e aqui, o ponto número 8, que a gente discutiu hoje de manhã, que é um ganho geopolítico para a União Europeia e para o Brasil ter um acordo comercial entre ambos, né, para fugir um pouco da rivalidade entre os Estados Unidos e China. Já falei um pouco sobre os riscos do fracasso, né? E quais são os obstáculos, para eu terminar? Os obstáculos reais e os obstáculos fantasma. O fato concreto é que a bola está com a União Europeia, não está com o Mercosul. Mesmo com o Milei na Argentina. Mesmo com o Milei na Argentina. A Diana Mondino tem falado que o acordo Mercosul União Europeia não é tão ruim. O Milei, ele precisa de novos acordos comerciais, porque ele precisa aumentar o fluxo comercial com o mundo todo. Ele é um liberal, ultraliberal, então o acordo comercial funciona como um argumento liberalizante, né? Então esse é um fantasma, dizer que o Milei... É um fantasma na negociação. Às vezes o Brasil coloca, europeus, veja, a gente não vai conseguir aceitar esse acordo porque o Milei não quer. Mas o fato é que a Argentina não é uma barreira muito forte para o acordo Mercosul e União Europeia. A própria Comissão da União Europeia não é obstáculo. Por que a Comissão Europeia não é obstáculo? Porque o acordo pode ser aprovado pela Comissão Europeia, não precisa passar por parlamento nenhum na Europa. Por quê? Por que isso? Porque isso já aconteceu com o Canadá e com o Chile. O acordo do Mercosul, União Europeia-Chile, até hoje não foi aprovado por quase nenhum parlamento. Está parado no parlamento holandês. E, no entanto, o Chile exporta dentro do acordo. Porque o acordo ele pode ser, na Comissão Europeia ele pode ser dividido em 2 capítulos, que é o capítulo político, conectado com o comercial que vai para os parlamentos, e só o capítulo comercial, que com 50% dos votos mais um, a Comissão Europeia impõe sobre toda a Europa. É isso que aconteceu com o Canadá e com o Chile. E o acordo está vigente. Então a Comissão Europeia tem poder para fazer isso. Ela não precisa passar por todos os parlamentos. E para nós, está assinado. Porque o primeiro que importa, na primeira parte, é o acordo comercial. E depois nós vamos para o acordo político. Então a Comissão Europeia pode fazer isso. Os obstáculos reais são os paroquialismos europeus, que a gente está cansado de ver. Eu acho inacreditável que o setor agrícola francês consiga barrar esse acordo e tantos outros. Eu acho inacreditável, inaceitável e inacreditável. Porque isso aumenta os custos dos produtos nas gôndolas francesas. Se nós nos adaptarmos a algumas regras, nós podemos ter produtos dentro dos padrões europeus para consumo direto, né? E o que facilitaria para toda a Europa, e não só para os franceses, e os franceses conseguem travar o processo. A despeito do interesse alemão. As vozes negativas são mais poderosas que as vozes positivas. Eu achava que os alemães iam forçar os franceses a aceitarem, mas eu estou redondamente enganado. Jamais os alemães vão colocar os franceses na parede. Se o Emmanuel Macron falou que não, a Comissão Europeia não vai aprovar. Então, a implementação da CBAM é um problema, porque o que acontece? Se amanhã, em 2025, nós voltarmos a negociar o acordo, nós vamos ter que negociar o acordo com a CBAM em funcionamento. Então o acordo vai ter que ser repactuado em todo o seu capítulo ambiental e agrícola. Porque afeta diretamente os produtos agrícolas. Outro dia eu dividi um táxi com a vice-presidente da Natura no Brasil. E ela estava assim, super preocupada com o CBAM, porque a Natura exporta muito sabonete, que ela falou o nome do sabonete, eu já esqueci o nome do sabonete, que é um sabonete com óleo de palma que os europeus amam e só o Brasil produz. Só que o CBAM é tão forte em óleo de palma que ela falou assim, nós tentamos fazer todo o rastreamento da produção do óleo de palma, só que a gente não consegue pegar todos os produtores. Porque tem muito produtor pequeno disperso na Amazônia, a gente não consegue, e a gente está com medo que a gente vai perder a exportação. Que a gente não vai conseguir entrar no mercado europeu. Porque é muito difícil, a regra é tão dura, tão difícil. Não sei se é um empresário reclamando de barriga cheia ou não, eu fico na dúvida. Mas é um exemplo da dificuldade que essas regras têm. A gente conhece bem a tradição da União Europeia de exportar regras pela força do seu mercado, em todos os setores. Esse é o acordo Mercosul União Europeia. E o CBAM é mais um exemplo disso. Então, acabou meu tempo. 1 minuto. Cadê? Aqui. Então, assim, para resumir, é um acordo muito difícil. Óbvio, esses aqui são exemplos de como o acordo é difícil. O acordo não está morto. Não precisa ser enterrado. Mas ele vai ter que ser repactuado em 2026. Eu gostei da frase da fala do Dallaire no início da manhã, porque político pensa em oportunidades. Pode ser que novas oportunidades políticas apareçam em 2026. Mas semana passada, para eu terminar, o Xi Jinping mandou a mensagem oficial que vai pedir o Brasil em novembro, na visita oficial, que o Brasil adira, tá certo falar isso? Faça parte, se transforme em membro
da Rota da Seda, Belt and Road Initiative, que do ponto de vista comercial e de exportação de serviços não vai adicionar muito ao comércio bilateral entre Brasil e China. Mas só que o fato concreto é que não há na mesa do governo brasileiro nenhuma contraproposta ocidental. Os americanos não têm nada a oferecer ao Brasil e os europeus perderam a oportunidade de oferecer ao Brasil. Então nós vamos aceitar a oferta chinesa. É muito difícil que isso não ocorra. Então a Europa no longo prazo e os Estados Unidos também com o Inflation Reduction Act, que exclui propositalmente o Brasil. Porque para você poder exportar novos produtos dentro do Inflation Reduction Act, que reorganiza o comércio americano, você precisa ser um país que já tem acordo bilateral com os Estados Unidos. O Brasil não tem, só o Chile e o México tem. O Brasil não tem. Então, os europeus e os americanos dificultaram o processo de negociação geopolítica. Isso força com que o Brasil fique mais à mercê da China. Com o Uruguai fazendo de tudo dentro do Mercosul para que a gente feche um acordo comercial com a China, a gente vai evoluir. A China é muito difícil fazer acordo comercial com a China. Tão difícil quanto os europeus. Mas nós vamos começar as tratativas. Porque a gente não tem muita alternativa. As opções reduziram. Entendeu? Então, assim, nós podemos ter um compartilhamento enorme de valores. Mas o imperativo de desenvolvimento tecnológico e social do Brasil é mais forte. Será sempre mais forte. E isso vai passar por cima do nosso compartilhamento de valores. Se eu sou uma pessoa que... ainda bem que o governo não tem a mim como advisor. Mas se eu sou um advisor da presidência, eu falo, vamos com os chineses. Não tem muita alternativa. Então é isso, obrigado. Não sei se eu ajudei, mas é isso. Obrigado. Agradeço ao professor Feliciano, depois dessa análise em pouco tempo, realmente foi em pouquíssimo tempo uma análise de um tema tão complexo que é o Acordo Mercosul e União Europeia, né, esse panorama geral e tão importante. Bom, já sem delongas, já passo a palavra agora para o nosso economista da mesa, Dr. Leonardo Costa. O senhor tem a palavra, 25 minutos, por favor. Obrigado. Obrigado pelo convite. Está-se a ouvir, não está? Obrigado pelo convite e também parabéns, não é? Pelos 10 anos e parabéns à cátedra também. Então, o meu foco iria mesmo ser sobre a agricultura europeia. E se faz sentido ou não faz, eu acho que não faz, ser a agricultura europeia a impedir o acordo, seja ele um mau ou um bom acordo. Não é isso que eu vou discutir, é só a questão se faz sentido ser a agricultura europeia a impedir o acordo. Porque parece ser o grande impedimento do acordo. E, portanto, a primeira coisa que eu queria dizer da agricultura europeia é o que é que ela representa. Estamos a falar de 1,4% do PIB, 1,4% do PIB, só a agricultura, não estou a falar do complexo agroalimentar, estou a falar só dos agricultores. 1,4% do PIB, estamos a falar de 4,2% do emprego, que nem é bem isto. Porquê? Porque eu estou a olhar para o equivalente ao trabalho anual na agricultura e grande parte deste emprego na agricultura, os tais 4,2%, também é emprego está empregado noutros setores. Portanto, nem isso é. É só o esforço equivalente em termos do emprego na economia europeia, 4,2%. E, do ponto de vista de superfície agrícola útil, a área utilizada, aí sim ela é importante. Estamos a falar de 35,6% do território da União Europeia. O que é que isto significa? E se juntarmos a floresta, quer a que está nas explorações agrícolas, quer a que não está, a que está fora das explorações agrícolas, então aí já estamos a falar de valores de 70 e tal por cento do território europeu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é pelo seu peso, em termos de riqueza gerada diretamente no setor, e em termos de emprego, não é, e face ao território que ocupa, não é caro compensar os agricultores pelos prejuízos do acordo. Faço-me entender, é barato. E, portanto, não me parece que faça sentido ser os agricultores o impedimento do acordo. E já lá vamos agora noutras partes. Então, a primeira coisa que eu queria dizer era logo isto, é este contexto. A segunda coisa que eu queria dizer é quem é que ganha do ponto de vista agrícola. Eu estou sempre nessa. Eu sei que o acordo é conhecido na União Europeia por ser uma troca de carros por vacas, não é? E isto diz coisas, não é? Diz que o setor alemão automóvel vai ganhar muito, provavelmente, e se calhar também o francês, e outros, não é? E que os bovinos de carne
são um dos setores principais afetados do ponto de vista europeu pelo acordo, pelas cotas e também por algum declínio, creio eu, também das próprias... Sim. E, portanto, isto para dizer o quê? Que, agora olhando para o subsetor, portanto, portanto, dá a sensação que é a agricultura que para, não é? Estamos a trocar a agricultura pela indústria, grosso modo, com o acordo, do ponto de vista da União Europeia. Mas agora olhando para os subsetores agrícolas e olhando para os três mais importantes do ponto de vista europeu, ou que foram historicamente mais subsidiados, que são o leite, a carne de bovino e os cereais, não é? É verdade que há perdas, digamos que há interesses defensivos do ponto de vista da carne de bovino, mas não é verdade que há interesses defensivos do ponto de vista do leite e dos cereais nem sequer se fala muito. Portanto, é discutível que o acordo, por exemplo, penalize subsetores como o dos cereais e como o do leite. Penaliza sim o da carne de bovino. E se olharmos para o peso da carne de bovino no valor da produção agrícola, é que estamos a falar para aí de 6% do valor da produção agrícola europeu, que é extremamente baixo. Portanto, isto ainda torna as coisas mais estranhas ser o subsetor da carne de bovino a parar o acordo. Subsetor que tem partes que são intensivas, partes que são extensivas, em terra utilizada, quero dizer, não é? Se utilizam muito a terra, se calhar vão receber mais ajudas da política agrícola comum, não é? Se utilizam pouco a terra, não vão. E, portanto, também aqui vai haver diferenças na maneira como o acordo os afeta. Mas, digamos, parece que do ponto de vista agrícola, realmente a grande questão são os bovinos, não é? Do ponto de vista europeu. Depois, outras questões que se levantam e que se têm vindo a levantar. Questão das regulamentações agrícolas. É verdade que existem pesticidas e antibióticos banidos da União Europeia. E é verdade que isso tem efeitos sobre a produção de bovinos, por exemplo. Quer nas ervas que se fazem, quer na questão da mortandade, não é? Dos próprios bovinos. E, portanto, posso dizer que aqui há um diferencial de regulamentação agrícola, não é? E que, nesse sentido, o acordo não é muito justo, é a conversa, do ponto de vista político, o acordo é desleal, disse o Macron, porque vai pôr produtos que não obedecem às mesmas normas a competirem diretamente. Já se percebeu que não é bem assim, porque há cotas, também já se percebeu, não é? Mas pronto, aqui há alguma razão para poder dizer, se calhar tem que haver aqui uma medida qualquer compensatória, como existe com o carbono, ou isto ou aquilo, naquele sentido de taxar ou subsidiar, ou o que for, no sentido de fazer a diferença entre um produto que obedece a normas mais restritas e um produto que não obedece a normas tão restritas. Depois, a questão outras questões que se levantam, impactos sobre o ambiente. Os impactos sobre o ambiente que se fala é um bocadinho na lógica da pegada de carbono, é dizer assim, nós europeus estamos, do ponto de vista produtivo, a cumprir com uma série de legislação ambiental, mas ao consumirmos produtos que não o fazem, estamos a ter impacto ambiental fora de portas. E, portanto, estamos a ter pegada de carbono fora de portas. E isso não queremos. E, portanto, uma preocupação é que esta expansão agrícola que possa existir ao nível da América Latina possa ser causa de deflorestação e, com isso, de grandes impactos ambientais. Depois, outra questão que também se levanta é uma questão de segurança alimentar. Eu aqui não vou ter muito tempo, talvez no debate, se ou coisa, mas há questões de segurança em termos de quantidade e em termos de qualidade, não é? Qualidade, acho que já deu para perceber o que é que estamos a falar, até que ponto é que isto também tem impacto sobre a saúde. Eu acho que é um bocado, às tantas é picuinhas, não é? Quase o pormenor a que se vai das coisas, porque a gente, vamos ver, atualmente consumimos produtos, não é? Do Mercosul. Mas há questões dessas e há questões também de dizer assim, se acabarmos com a agricultura europeia, já se viu que não é isso que está em causa, o que é que isto acontece? Temos um problema de segurança alimentar da Europa, porque a Europa fica dependente do exterior. É muito discutível isto, ou equacionar a segurança alimentar assim, até porque foi assim equacionado no passado, e isso gerou excedentes agrícolas com custos, não é? Para a própria União Europeia, e custos bastante grandes. Isto esteve na base da primeira grande reforma da PAC e do Acordo Agrícola no GATT, 94. 92 é essa reforma McSherry. Eu depois, se tiver a oportunidade, ainda falo um bocadinho dela. E depois também esteve na base do Acordo Agrícola no GATT, que depois, específico da agricultura, que ficou o acordo específico na OMC em 95 e que se mantém. Não é? Pronto. E, portanto, no fundo, o que estamos a dizer é isso. E, portanto, as questões de segurança alimentar têm que se lhe diga, eu depois falo um bocadinho mais disso. Protestos dos agricultores europeus, não é? Era a segunda parte da minha intervenção. Bom, há alguns protestos com esta questão das regulamentações agrícolas, há associações profissionais dos agricultores, sindicatos dos agricultores, particularmente os franceses, a falarem da dificuldade de rastreabilidade dos bovinos, lá está a preocupação na América Latina. Há também, portanto, estas preocupações da tal concorrência desleal.
Mas há preocupações que não têm nada a ver com isto, tem a ver com a PAC em si. Ou seja, a PAC, neste momento, tem um conjunto de ajudas que, no primeiro pilar, é o principal das políticas, digamos que tem 75% do orçamento anda no primeiro pilar e 25% desses 75% é para pagar aquilo que eles chamam os ecorregimes. Todas as medidas, as ajudas que são dadas aos agricultores têm condicionalidade ambiental, mas os ecorregimes têm uma condicionalidade acrescida. E esses ecorregimes podem ser agricultura biológica, por exemplo, não é? Ou outras, há vários ecorregimes. E então o que é que acontece? É que a burocracia que se instalou para implementar esses ecorregimes, a própria falta de participação dos agricultores nesses ecorregimes, na definição dos mesmos, e os agricultores, é uma pena que não o possam fazer, porque sabem dos ecossistemas que operam, mas o que é que isso fez? Fez com que, de repente, eles, para receberem aquelas ajudas, acham que estão com uma condicionalidade a mais, não é? Ou com dificuldades, não é? E, portanto, queixam-se das ajudas. É evidente que se queixa mais quem mais recebe. E quem mais recebe não são os pequenos agricultores, são os maiores. E se calhar também são mais os franceses do que outros agricultores. Pronto. E, portanto, mas, lá está, isto não é um problema do acordo do Mercosul, é um problema da PAC que pode ser resolvido no âmbito da PAC. Depois, a outra questão que existe é a questão da posição na cadeia de valor dos agricultores e de abastecimento, não é? E aí os agricultores estão numa situação complexa. Porquê? Porque não controlam preços nenhuns. Ou seja, é preciso perceber que a maior parte dos agricultores, nós estamos a falar de microempresas, não é? Pequenas empresas, às vezes nem são empresas, não é? Mas, portanto, estamos a falar de coisas pequenas e estamos a falar de operarem num setor em que os fatores de produção são ditados por terceiros, que têm controle sobre os preços. Estamos a falar do preço da energia e depois de tudo que depende desse preço da energia. Adubos, pesticidas, não é? Rações. São preços que os agricultores não controlam. São ditados por terceiros, que têm poder fazedor de preço, usando essa linguagem. Depois estamos a falar, do ponto de vista da produção, também que eles vendem os produtos a operadores que também têm poder fazedor de preço, ou seja, eles também não têm controle sobre os preços de venda. Eu vou dar um exemplo. Em Portugal, mesmo depois do fim das cotas leiteiras, que era uma limitação à produção para eles poderem receber a ajuda à produção de leite. Mas em Portugal, as cotas ao nível da Agros, por exemplo, mantiveram-se depois das cotas, porque, apesar de terem acabado as cotas sobre os produtores. Porquê? Porque a Agros não tinha capacidade de vender a produção. E, portanto, mas no fundo o que isto me diz é que os agricultores não tinham muito mão nisso. Ou não, podiam sair da Agros, ou podiam ir para outro operador. Mas mesmo assim, quero dizer, quer os preços, quase que até as próprias quantidades que eles produzem, são ditados por terceiros. Portanto, eles são o elo fraco da cadeia. Não é? Os agricultores europeus são o elo fraco da cadeia. E isso acho que é importante perceber. Depois, a última coisa que eu tenho aqui, e depois iria falar um bocadinho, vai-me dizer quanto tempo é que eu tenho, mas eu só ia falar disto, que é a questão das crises macroeconómicas. Na economia fala-se muito nos fundamentos micro da macroeconomia, e eu aqui iria falar dos fundamentos macro da microeconomia. Ou seja, há uma microeconomia agrícola, não é? Que foi altamente afetada pelas possíveis crises que a União Europeia passou e que está a passar. E estamos a falar da crise financeira, não é? Global, 2008, estamos a falar da pandemia, estamos a falar essa bastante exógena, mas também estamos a falar da crise de inflação, da guerra na Ucrânia, e o que é que isso significa do ponto de vista de pressão sobre os rendimentos dos agricultores. Não é? E, portanto, os protestos dos agricultores são à volta disto, ou seja, são à volta das regulamentações agrícolas, são à volta da PAC, são à volta da posição nas cadeias de abastecimento, também são à volta das próprias crises macroeconómicas, são à volta do preço que tem que pagar pelo combustível, que subiu muito. Pensemos que, por exemplo, na Alemanha, os combustíveis, eles estavam muito dependentes em termos de combustíveis fósseis da Rússia. E, portanto, quando vem a guerra, realmente o preço dispara. A inflação na Alemanha disparou bastante. E o preço dos combustíveis fósseis também. E isso afeta os agricultores. Mas também afeta os agricultores um Banco Central que vem e diz assim, agora para controlar a inflação vou subir as taxas de juros a toda a gente. Porque quando sobe as taxas de juros a toda a gente, aquilo que está a fazer é matar procura, não é? Ao matar procura, mata os agricultores de que forma? Bom, impede o investimento que eles precisavam fazer em transição energética, ao subir os juros, prejudica esse investimento, mas também lhes mata a própria procura. Ou seja, uma das saídas que se tem falado para a agricultura europeia é o facto de ela produzir produtos de maior valor acrescentado, não serem commodities, não é? Ora bem, se eu de repente tenho uma crise financeira de todo tamanho, ou uma crise de inflação a outra, ou uma crise por aí fora, de repente eu não tenho população capaz de pagar esses produtos.
E isso significa uma quebra de procura para os agricultores. E, portanto, o que é que acontece? O que é que os protestos são? São acerca do acordo do Mercosul? Em parte são, mas numa muito pequena parte. Ou seja, são acerca dos acordos de livre comércio. Porquê? Porque, essencialmente, são acerca da quebra de rendimento que os agricultores tiveram. E tiveram com as crises financeiras, tiveram com a guerra na Ucrânia, tiveram com concorrências, por exemplo, de produtos provenientes da Ucrânia, frangos que entraram em França, ou cereais que entram na Alemanha, e que de repente, com os acordos comerciais que se foi fazendo, no âmbito de suporte à ajuda ao esforço de guerra ucraniano. Ora bem, isso afeta diretamente os agricultores e os seus rendimentos. E a partir do momento que afeta os agricultores e os seus rendimentos, eles estão com menos rendimentos, certo? E estão mais pressionados. E estando mais pressionados, têm menos capacidade ou menos abertura para acordos comerciais que lhes vão aumentar a concorrência. E o problema acho que é este. Ou seja, o problema não é tanto o acordo do Mercosul, é todo o contexto macroeconómico e também da própria política agrícola comum, não é? Na sua implementação, que faz com que os agricultores estejam com quebras de rendimento ao nível europeu, não é? Porque é mais difícil receber o rendimento, porque tem que cumprir, se calhar, com normas ambientais mais restritas, por causa do Pacto Ecológico Europeu também, e, portanto, é por aqui, não é? As dificuldades dos agricultores. Quanto tempo é que tem, Ana Paula? Ainda tem tempo, pode ficar tranquilo. Pronto, mas quanto? Mais ou menos? 10 minutos, não é? 8 minutos, não é? Pronto. Então é assim. Eu acho que, eu nas crises macroeconómicas já dei uma ideia. 2/3 da inflação recente, não é? Quando começou com a guerra da Ucrânia, quer dizer, há inflação também devido ao Covid, não é? E a ajustamentos que houve nas próprias procuras do Covid, e isso também é interessante, porque se calhar as pessoas agora, ao quererem outras coisas, obrigam do lado produtivo a fazer esse ajustamento, e enquanto as empresas não têm essas outras coisas, vai haver inflação desses produtos, não é? Dos preços desses produtos. Quando vem o Banco Central para parar a inflação, aumentar a taxa de juros, aquilo que está a fazer é dificultar o ajustamento das empresas a passar de uns produtos para os outros, não é? Por via do investimento que precisam de fazer. E, portanto, o que é que acontece? Eu só queria dizer isso, é que 2/3 da inflação, isso foi reconhecido pela Sra. Lagarde, no espaço europeu, mais recentemente, não é? Estamos a falar em 22, 23, vinha do lado da oferta, não é? Grande parte dessa inflação tinha a ver com aquilo que a gente estava a falar, não do lado da procura, mas do lado da oferta. E grande parte dessa inflação tinha a ver com lucros excessivos, por parte de empresas que operavam no setor da energia e que operavam no setor agroalimentar. O que é que isto significa? Significa que elas subiram os preços mais do que tiveram subida de custos, não é? Inerente, não é? O que significa que estão a aumentar os lucros, não é? E estão com isso a causar inflação. Ora, a União Europeia não fez nada acerca disso, não quis saber. Porque a receita que tem para combater a inflação é taxas de juros orientadoras, não é? E, portanto, sobe as taxas de juros de forma cega, aquele tipo napalm, mata tudo. É verdade que se matar a procura, não há inflação. Se matar a economia, não há inflação, não é? Pronto. Mas, se calhar, não é a maneira mais indicada, até porque se viu na crise financeira, com o outro presidente do Banco Central, que havia uma coisa chamada política monetária não convencional, em que, se calhar, outro tipo de intervenções poderiam ser feitas mais cirúrgicas, não é? E a combater mais os efeitos que poderiam acontecer, e mesmo também do ponto de vista fiscal. Eu aí, em relação a isso, só queria dizer isso. Agora, iria só à questão da PAC, à questão da política agrícola comum. Ora bem, a política agrícola comum tem uma história, e uma história longa, porque ela começa em 62, não é? O Tratado de Roma é de 57, Comunidade Económica Europeia, e a política agrícola comum nasce em 62, e é a primeira das políticas europeias. Sico Manchot foi o primeiro comissário europeu, holandês, era resistente ao nazismo, já agora, não é? Foi uma das pessoas da resistência holandesa ao nazismo. A holandesa agora não se diz assim, é neerlandesa, é uma coisa que ainda não consigo dizer, mas é dos Países Baixos, não é? Pronto. Mas pronto. Mas o que é que aconteceu? Havia uma preocupação nesse pós-guerra com a questão dos excedentes agrícolas. Porquê é que eu estou agora só a revisitar a PAC? É verdade que os agricultores europeus, a premissa é esta, é que é verdade que os agricultores europeus têm muito mais apoio que o que têm os agricultores do Mercosul. Só que não é necessariamente um apoio que distorce os preços agrícolas. E aí podemos discutir se é ou não. Ou seja, é um apoio para eles prestarem serviços ambientais que a União Europeia lhes paga, certo? Subsídio, não é? São subsídios, pagamentos, para eles prestarem serviços ambientais. É o caso dos ecorregimes, não é? Ou seja, há metas... Não era. Na época, é isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria dizer. Ou seja, na época, a preocupação era com a segurança alimentar na Europa do ponto de vista quantitativo.
não é? E na época o que se fez foi o quê? Foi subsidiar os preços agrícolas. Fundamentalmente do leite, dos cereais e dos bovinos, não é? Da carne bovina. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que em 68, mais ou menos, que é quando surge o Plano Manchot, portanto, já havia a percepção que ia haver excedentes agrícolas, não é? E quando há essa percepção que há excedentes agrícolas, põe-se a questão do que fazer, não é? Porque a ideia é que suportou-se os agricultores, não é? Eles responderam bem, a Europa conseguiu se abastecer, mas de repente já passava da situação de autossuficiência para começar a ter excedentes agrícolas. Pronto. E há um plano Manchot com a ideia de retirar terras de cultivo, fundir as explorações para garantir o rendimento mais elevado aos agricultores e por aí fora. E esse plano nunca foi aprovado nessa parte, só foi aprovado na parte que falava da modernização das explorações agrícolas, e em 72 houve algumas medidas dessa natureza. Então o que é que aconteceu? A partir dos anos 70 e anos 80, fundamentalmente, começou a haver excedentes agrícolas. Excedentes no leite, não é? Os sorvetes na União Europeia começaram a aumentar de tamanho, não é? Tudo era... a gente dava manteiga, para isso, quer dizer, fazia tudo, porque era para não ter custos, não é? De armazenagem. E também começou a haver as chamadas restituições às exportações, ou seja, subsidiar os produtos para eles entrarem a preços competitivos, por exemplo, em mercados como este, não é? Ou o mercado mundial, não é? Ou africano, ou o que for. Sim, não é? Claro, pronto. Então o que é que aconteceu? Isto foi amplo debate, não é? No âmbito das negociações do Uruguay Round, da Ronda do Uruguai, rodada, não é que vocês dizem? Rodada do Uruguai. E há um acordo agrícola, portanto, em 92 há a reforma McSherry, e o que é que ela faz? Essa reforma desliga, deixa de subsidiar os preços e compensa os subsídios aos preços com ajudas às culturas, com base nas produtividades históricas, à área de cultura, e com ajudas aos rebanhos animais, não é? Pronto. Então o que é que aconteceu? E essas medidas deixaram-se estar na caixa amarela ou âmbar, não é? Da OMC, e passaram para a caixa azul, não a verde, não é? E depois, logo em 2003, portanto, estamos em 92, há essa reforma, isto para dizer o quê? Que começam estas ajudas diretas. O que é que acontece em 2013? Essas ajudas são desligadas totalmente da produção. E aí já passam a estar na caixa verde. E a partir daqui, o caminho é qual? É começar a dizer assim, eu tive estas ajudas como compensação de uma descida de preços, mas neste momento eu não posso compensar a peste negra toda a vida, não é? Que aconteceu no século XIV, não é? E, portanto, posso estar a compensar os agricultores de 1950, ou de 70, ou de 80, pelas descidas de preço que tive. Então o que é que eu faço? Aquilo que eu faço é justificar as ajudas de outra maneira. E então como é que se justificam? Com a questão ambiental. E, portanto, estas ajudas passaram a pagar serviços ambientais que os agricultores prestam. Se não o fizerem, se não pagarem nada, então também não tem justificação. E, portanto, o problema é este. Porquê é que os agricultores se queixam? Porque aquilo implica, é chato, eu diria, não é? É complexo, se calhar são um bocado burocráticas, e ao mesmo tempo porque estão a ter a pressão toda, macroeconómica, não é? Também o esforço de guerra da Ucrânia a cair sobre eles, e isso está-lhes a diminuir os rendimentos, e portanto eles estando pressionados, estão mais sujeitos, não é? Menos suscetíveis a poderem competir, não é? No fundo é essa a questão. Depois há questões também de diferenças entre agricultores, mas eu acho que disse o que tinha que dizer, e ficava por aqui, pelo menos para já. Obrigada. Agradeço ao professor Leonardo Costa por essa brilhante exposição, uma análise mais econômica em relação à política agrícola. E já, na sequência, passo a palavra ao professor Ricardo Abramovay, 25 minutos. Deixa eu só marcar meu tempo aqui para... Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado pelo convite, parabéns ao IRI, ao professor Pedro Dalari, ao professor Álvaro Vasconcelos, parabéns pela organização desse evento, muito obrigado à Cátedra José Bonifácio, um prazer estar aqui com o Feliciano e com o Leonardo. O que eu tinha preparado, eu sou professor da Cátedra Josué de Castro, de Sistemas Agroalimentares Saudáveis e Sustentáveis. Então, o que eu vou falar dialoga muito com aquilo que Leonardo falou, agora, essa mesa tem uma pergunta, como desatar o nó? Eu acho que a gente precisa definir que nó é esse que nós queremos desatar.
A apresentação, eu aprendi muito com a apresentação do Feliciano, também com a do Leonardo, mas especialmente com a do Feliciano, no sentido de que eu não tinha em mente todos esses componentes do processo de negociação, e é muito interessante quando você vê isso incorporado em algumas figuras políticas do atual governo. Isso é extremamente importante. Na propaganda da CNI, o acordo é visto como altamente favorável e como um fator pró-reindustrialização do Brasil. Eles usam um dado que é interessante, que é para cada bilhão exportado para a China, criam-se 16 mil empregos. Para cada bilhão importado para a União Europeia, criam-se 21 mil empregos. Então, é um fator de inovação, etc. Claro que esse acordo é importante, politicamente ele é muito importante, que nós nos vinculemos a um bloco com tradição democrática, mas a assinatura do acordo só vai ser de fato uma conquista se ele contribuir para acelerar aquilo que o governo brasileiro vem chamando, sob a orientação do Fernando Haddad e Marina Silva, de transformação ecológica das nossas economias e das nossas vidas. Quer dizer, esse me parece ser o nó mais importante a ser desatado. Eu acho que o nó fundamental, claro, passa pelas relações comerciais, mas o risco que nós corremos é de que desatar o nó das relações comerciais não signifique você avançar no sentido socioambiental. E nesse sentido eu tenho algumas preocupações, sobretudo com relação à União Europeia. E acho que a pergunta que a Maria Fernanda Espinosa fez, por que nós não nos colocamos de acordo? A minha hipótese é que sempre que se trata de produzir mais, de fazer mais do que aquilo que está sendo feito, os acordos funcionam. Nesse caso, sobretudo no que se refere ao setor agropecuário, uma das ambições desse acordo é, espera lá, nós não temos que produzir necessariamente mais. Talvez a gente tenha até que produzir menos. E nesse sentido eu queria constatar, e aí talvez haja alguma diferença com relação ao que você falou, mas eu acho que vai na mesma direção. Eu queria constatar aquilo que me parece um profundo recuo da União Europeia no que era, até agora, o mais ambicioso plano de transformação ecológica do sistema agroalimentar global. Certo? É um recuo extraordinário. É o Farm to Fork, da fazenda ao garfo. Eu estou me baseando, eu recomendo muito um policy brief escrito por Pierre-Marie Aubert, do Institut de Développement Durable et des Relations Internationales, o IDRI, que é muito importante, não só porque foi formado pela Laurence Tubiana, que é uma personagem central no Acordo de Paris, mas porque a vice da Laurence Tubiana foi ministra na Espanha também. Então, o IDRI é um think tank, meio que nem o SEBRE no Brasil. A gente é parceiro do IDRI. Eu sei disso. E tem uma grande importância. O plano era um dos pontos mais importantes do Green Deal europeu e visava manter a produção agropecuária dentro das fronteiras planetárias. E a observação que o Pierre-Marie Aubert faz com relação a isso é a seguinte: quando se trata de energias renováveis, de mobilidade, etc., claro que há divergências globais imensas, mas mais ou menos a gente sabe que direção tecnicamente nós temos que tomar, tá certo? No que se refere a energias renováveis, são as energias renováveis modernas, eólica, solar, etc. Você tem alguma divergência com relação a energias atômicas? No que se refere
ao sistema de transportes é a eletrificação com alguma contribuição de combustíveis fósseis. Quando se trata da transição do sistema agroalimentar, aí as diferenças são gigantescas. Qual era a ambição do Farm to Fork? Em primeiro lugar, reduzir até 2030 o uso de fertilizantes químicos na União Europeia em 20%. Reduzir o uso de agrotóxicos na União Europeia até 50%. Renunciar à ambição, que foi uma ambição da política agrícola comum. A característica que a mim me parece, eu fiz minha livre docência sobre a política agrícola comum, e a característica, e eu sempre fui um grande entusiasta da política agrícola comum. Por quê? Porque a política agrícola comum visava, fundamentalmente, suprimir a distância de renda entre um segmento pobre na Europa, que era o segmento dos agricultores, basicamente agricultores familiares, porque a estrutura social da Europa é de uma agricultura familiar, por meio da proteção à agricultura. Então você tinha ao mesmo tempo um objetivo produtivo e um objetivo redistributivo associados organicamente. Era quase que um produtivismo voltado à distribuição de renda. Isso funcionou razoavelmente bem até talvez o fim do século XX, e aí, claro, explodiu como todo o produtivismo em todos os setores explodiu. Então, renunciar a essa ambição de que nós vamos alimentar o mundo, que é uma ambição que o Brasil tem e muita gente acha que a África deve ter, é algo extremamente importante na Farm to Fork. Quarto ponto, reduzir a produção de calorias. A Farm to Fork tinha a proposta de reduzir a oferta de calorias vindas da União Europeia, que é um negócio extraordinário. Por quê? Porque essa oferta de calorias estava ligada à explosão da pandemia de obesidade que também estava atingindo a Europa. Então, Paulo falou da necessidade de uma visão global abrangente. A Farm to Fork é um exemplo de uma visão global abrangente, porque é a primeira política pública global que vincula organicamente produção e consumo, por exemplo, tá certo? É muito mais voltado para a qualidade. E não é só a Farm to Fork. O Fórum Econômico Mundial publicou um relatório em dezembro de 2023 sobre alimentos ultraprocessados, um relatório super crítico, em que ele propõe, o Fórum Econômico Mundial, não é o subcomandante Marcos, o Fórum Econômico Mundial propõe que os agricultores no mundo sejam remunerados pela qualidade daquilo que eles oferecem à sociedade, e não pela quantidade de calorias ou de proteínas que eles produzem. Quinto ponto importante, reduzir o consumo de produtos animais. A Europa consome uma quantidade de produtos animais muito superior às necessidades metabólicas dos seus habitantes. Quase tanto quanto os Estados Unidos. O Brasil também. Tá certo? O Brasil é um país em que o consumo de produtos animais está muito além das necessidades metabólicas das pessoas, inclusive nas camadas mais pobres da população, o que é um negócio surpreendente. Mas, enfim, nós vamos divulgar proximamente a cátedra, nós estamos fazendo um estudo que nós vamos divulgar dados sobre isso. Aumentar o consumo de produtos frescos, ou seja, diversificar, interromper a monotonia que caracteriza as paisagens agrícolas e estimular as fazendas orgânicas e, enfim, todo esse tema das fazendas orgânicas. Esse tema dos produtos frescos é muito importante porque a Europa também, o produtivismo teve como consequência a monotonia das paisagens estritamente agrícolas. E essa é uma filosofia básica da Revolução Verde, que é o quê? Você concentra o progresso técnico em algumas áreas, onde você concentra as inovações técnicas, os fertilizantes, as sementes
as sementes modificadas, os organismos geneticamente modificados, etc. E com isso, em tese, você liberaria área para regeneração florestal, etc, etc. Só que agora não dá mais. A gente vai ter que reintroduzir biodiversidade no interior das culturas agrícolas, e era isso exatamente o que o Farm to Fork estava querendo fazer. E uma das vantagens do Farm to Fork é que não era uma discussão estritamente agrícola, era uma discussão que envolvia os setores de saúde, os setores de meio ambiente e os setores agrícolas da União Europeia. Nesse tema dos animais, para vocês terem uma ideia, 60% dos cereais e 75% das oleaginosas na Europa destinam-se ao consumo de animais esses voltados a uma oferta que não é uma oferta necessária, ao contrário, que é uma oferta que está indo muito além das necessidades das pessoas. Isso sofreu um recuo total. Por exemplo, no dia 24 de abril, agora, 425 parlamentares europeus votaram para remover os requerimentos para que os agricultores respeitem os padrões da Good Agricultural and Environmental Conditions of Land. Ou seja, para com esse negócio de saúde, meio ambiente, etc., e vamos continuar produzindo porque o mundo é assim. Não foi só na política agrícola que houve esse recuo. Em produtos químicos também houve um recuo. Em 2022, eu tinha uma coluna no UOL, eu publiquei União Europeia passa pela grande transição química para despoluir a indústria química, etc., mas era excesso de... o meu artigo chama União Europeia caminha para a grande desintoxicação química. E, na verdade, não. A União Europeia aprovou por mais 10 anos o uso do glifosato e em vários produtos químicos não se mexeu. Bom, por que isso é importante? Eu acho que isso é importante porque esse recuo da União Europeia dá um contexto para a negociação que é um pouco diferente do contexto simplesmente do protecionismo ou não protecionismo. Quer dizer, qual é a nossa missão? E aí eu acho que o Brasil pode ter um papel muito importante. A medida que impede a entrada de produtos vindos de áreas recentemente desmatadas, eu acho que é uma medida extremamente positiva. Você pode discutir quem vai pagar essa conta. Quer dizer, no fundo é o seguinte, o tempo todo nós dizemos, nós precisamos incorporar os custos ocultos do funcionamento do sistema econômico ao sistema de preços. Essa é uma medida que vai nessa direção. Quer dizer, você importar produtos de áreas recentemente desmatadas, claro, isso é caro, porque exige um monitoramento preciso, só que os agricultores brasileiros, sobretudo os pecuaristas e os grandes frigoríficos, eles têm condições de fazer isso. Quem talvez não tenha condição de fazer isso são os exportadores africanos. Tá certo? Mas aí cabe você estabelecer acordos comerciais de cooperação técnica para fazer o monitoramento e o rastreamento desse processo produtivo. Rastrear o processo produtivo é o mínimo que se pode exigir nos dias de hoje diante de tudo que está acontecendo. Quer dizer, se o nosso argumento for rastrear é muito caro, significa que a gente está aceitando o que está acontecendo no Quênia, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá certo? Não importa que rastrear seja caro. Se é caro, isso tem que ser incorporado ao sistema de preços. Mesmo a cobrança por produtos, a cobrança na fronteira, né? Qual é? O CBAM, tá certo? Eu acho que é uma medida civilizatória também. Tudo bem. A adaptação vai ser difícil, etc., mas isso vai ter que ser feito porque faz parte do rastreamento da produção. Num contexto em que, como falou o João Furtado, nós temos
o avanço de legislações absurdas no Congresso Nacional, nos governos estaduais e nos parlamentos estaduais, quer dizer, você ter essa pressão internacional me parece algo muito, muito positivo. Eu queria terminar dizendo o seguinte: o Brasil foi pioneiro e foi o país que conseguiu implantar a agricultura tropical mais avançada do mundo a partir do que foi feito no Cerrado, tá certo? Foi uma revolução agrícola impressionante. Vários pesquisadores defendem que o desmatamento na Amazônia teria sido muito pior não houvesse essa revolução no Cerrado. Enfim, esse é um tema super polêmico. O Cerrado continua sendo absurdamente desmatado e inutilmente desmatado. Isso a Maria Fernanda Espinosa saudou o avanço que nós tivemos na Amazônia com razão. O desmatamento na Amazônia recuou, mas o desmatamento no Cerrado continua aumentando. É impressionante, e o pior é que nós não sabemos o que fazer com isso, porque é um desmatamento legal, não é um desmatamento ilegal. Agora, isso está se esgotando, é seca em cima de seca, é perda de safra em cima de perda de safra. Recentemente houve um seminário com participantes chineses altamente preocupados com o destino daquela que é a maior fornecedora de proteínas vegetais para a oferta de produtos animais chineses, em função de razões climáticas. O Brasil tem todas as condições de liderar uma nova etapa do sistema agroalimentar, em que a preocupação fundamental seja com a ruptura com a monotonia agroalimentar que caracteriza os dias de hoje, com a diversificação da produção agrícola. Eu não falei na produção animal, mas também essa monotonia existe na produção animal. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se a animais. Isso está dando origem a um fenômeno muito preocupante, que é o da resistência antibacteriana, resistência aos antibióticos. A Organização Mundial da Saúde tem manifestado uma preocupação seríssima com isso, e isso também está ligado a formas de criação marcadas por uma profunda monotonia. 2 empresas controlam 95% da genética das aves. 4 empresas controlam 67% da genética suína. Quer dizer, é um sistema no mundo. E são sistemas globais, são formas. Na Europa, o uso de antibiótico foi atenuado por legislações severas, mas na China, por exemplo, 45% dos antibióticos destinados a animais são usados na China. O Brasil é o segundo colocado no uso de antibiótico para animais, com muito abaixo da China, 8%, mas à frente dos Estados Unidos. Tá certo? Bom, então, eu acho que o acordo União Europeia-Mercosul, o Brasil pode exercer uma liderança no sentido de mostrar que nós queremos um acordo que tenha muito mais a cara do Farm to Fork do que a cara da política agrícola comum. Obrigado. Agradeço a exposição do professor Ricardo Abramovay e é muito interessante porque nas duas pontas da mesa nós tivemos palestras que se complementaram em termos de política agrícola, e já me recordo aqui dos meus tempos de estudo na Exalc em agronegócio. Até recentemente, no período de Covid, tive a oportunidade de fazer um estudo lá em macroeconomia aplicada, em política agrícola, foi bastante interessante. Então, várias das questões que foram abordadas aqui sempre me enriqueceram muito, até para depois desenvolver melhor essas pesquisas e seguir nesses estudos também, professor Carlos Baixa, enfim, os grandes mestres da Exalc. Para a nossa audiência, tanto aqui presencial do YouTube,
a Universidade de São Paulo tem a 5ª maior escola de agricultura do mundo, que é a Escola Superior Luiz de Queiroz, né? E muito nos honra de ter o CPEA e outros centros de pesquisa muito importantes em termos de agricultura, política agrícola, enfim. E atualmente dirigida por uma mulher. Por uma mulher. Boa recordação, professor. Boa menção. Fez muito bem ressaltar isso também. Muito obrigada. Primeira vez, né, que temos essa questão, que é um tema muito debatido lá em relação à presença feminina na instituição. Então, muito obrigado pela lembrança. Eu vou, como diz o professor Pedro, professor João, eu vou fazer das palavras deles a minha o poder de ser um moderador, né? Temos algum poder, né? Mas eu já vou iniciar aqui, porque me chamou a atenção nas 3 conferências. O professor Abramovay falou qual o nó, né? Qual o nó? E o professor Feliciano falou, olha, vamos retomar aqui o tema do painel em relação a como desatar o nó, né? O professor Leonardo também fez referência ao tema do painel e eu, aqui no momento, né, dos palestrantes expondo, pensei, bom, se nós temos um nó que foi atado, a pergunta é como desatar. Mas muitas vezes a gente tem que entender o contexto, e essa pergunta que eu queria fazer para os palestrantes dentro da abordagem de cada um, se para todos aqui do painel, se teve algum momento que vocês considerem que foi um momento de amarração, o momento pior, o momento crucial, o momento, não sei se de ruptura ou se realmente nunca teve uma relação efetiva e bem-sucedida no ponto de vista Mercosul e União Europeia, porque se tem um nó atado é porque teve um início, teve uma causa em relação a isso. Então, diante da abordagem de cada um, o que vocês consideram como tendo sido o momento crítico que impedisse uma relação produtiva em cada abordagem que foi tratada nos painéis, né? Se algum de vocês queria uma consideração a respeito disso. Obrigado, Ana Paula, obrigado pela pergunta. A pergunta é difícil, eu não acompanhei todo o processo da negociação União Europeia e Mercosul, não conheço o histórico detalhado, mas nos últimos 3 anos que eu olhei com mais atenção, eu acho que o momento, eu não diria ruptura, porque o acordo não rompeu, o acordo continua em banho-maria, ele está parado, está esperando uma eleição agora no Parlamento Europeu, está esperando um novo momento político, né? É claro, como eu falei, esse momento político ele vai propiciar uma renegociação do acordo. O acordo ele foi reaberto parcialmente, e quando você reabre um acordo, é uma caixa de Pandora. Você abriu, saem todos os sentimentos do mundo, aí você tem que colocar todos os sentimentos de volta. Então não houve um momento de ruptura, mas o momento mais difícil foi o segundo semestre do ano passado, né? Quando ficou claro que, pelo menos do ponto de vista vocal, a Polônia, a França e a Holanda e a Bélgica se opunham fortemente ao acordo, né? Dentro da Comissão Europeia e na União Europeia como modo geral, né? Ali foi um momento que ficou claro, tem uma frase do Lula na negociação, assim, que ele já fala isso já no final do ano passado, que se não houver acordo com a União Europeia, é paciência, né? Um pouco desistindo que o acordo não iria sair, né? E aí você imediatamente vê, como eu estava falando, várias iniciativas do governo para para começar a negociar novos acordos, né? O Mercosul é um mercado comum, cheio de dificuldades, cheio de problemas, que faz poucos acordos comerciais, né? E eles são pequenos, né? Então você precisa fazer com que esse da União Europeia seria um grande momento de virada do acordo em si, e ele acaba não dando certo. Mas eu acho que essa última fala do professor Ricardo é importante, assim, quer dizer, eu não sei até que ponto, dentro do governo brasileiro, essa visão que seria baseada no Farm to Fork é dominante ou certos setores do governo, e quais são as oposições a isso, né? Eu imagino, porque pelo que eu acompanho das posições da CNA, por exemplo, Comissão Nacional da Agricultura, ou setores agrícolas mais específicos, né, os exportadores de soja, os exportadores de carne suína,
é o que é o contrário do que o senhor está falando, né? É intensivo, nada mais. Qual que é a palavra que o senhor usa? Quando a paisagem ela é monótona, essa é a palavra, é monotonia total. Produz um produto ao máximo possível dentro daquela área, né? E esses são os interesses que dominam na negociação do Mercosul e União Europeia, né? Os interesses setoriais, né, digamos assim. Teria que ter uma coalizão ambiental, né, mais difusa e ampla, contrária a esse interesse, que colocaria o governo brasileiro numa posição de repactuação das regras, né, ou aceitar um pouco mais as regras europeias nessa área. Porque o que a gente vê é o contrário, o governo não aceita as regras europeias da área ambiental, acha elas muito duras, porque os setores agrícolas não aceitam, então isso dificulta muito, né? Então a ideia é que assim, o modelo como o acordo está, ele é contrário a uma agricultura saudável. Isso não tenha dúvida, uma agricultura mais saudável, vai produzir mais proteína em menos área, mais monótona, né, mais impacto ambiental, né? Então veja isso eu poderia colocar como uma camada a mais da dificuldade do acordo, né? Um descompasso entre os interesses europeus e os interesses brasileiros, né, nessa área. Então, voltando à professora Ana, não há um momento de ruptura, mas há obstáculos tão grandes que o acordo vai ficando sempre em segundo plano, ele fica sempre subóptimo, né? Ele nunca consegue atingir uma opção mais ampla, né? Isso é o que eu poderia responder por enquanto. Ora bem, eu iria responder do ponto de vista dos agricultores, não é? Da agricultura. E então aquilo que eu diria é o seguinte: a nova PAC, a tal de 2020, não é? Pós-2020, que implementa os PEPACs, que é os planos estratégicos da PAC, portanto há uma tentativa de reformulação a esse nível e de haver mais vozes dos Estados-membros, no sentido dos pagamentos que os agricultores recebem poderem ser mais do primeiro pilar e até transferir pagamentos entre pilares, não é? O primeiro pilar é políticas de ajudas ao rendimento dos agricultores e de regulação dos mercados agrícolas. O segundo são as novas medidas agroambientais, e começou a haver mais restrições ou mais exigências ou mais pedidos ambientais no primeiro pilar, e acaba por haver uma certa diluição aquilo que era claro antigamente nesta separação entre pilares deixou de ser tanto. De qualquer maneira, estes PEPACs começam a ser implementados em 2023. E em 2023 começam as dificuldades com os pagamentos dos ecorregimes. E, portanto, eu diria que há aí um momento, do ponto de vista do ponto de vista agrícola, é preciso também perceber que houve uma pandemia entre 2019, foi em 2020 que começou, não é? E que paralisou tudo bastante, não é? E, portanto, mesmo esta reforma da PAC só acaba por estar a ser implementada em 2023, não é? Pronto. E depois, o outro momento são os tais fundamentos macroeconómicos que eu estava a falar, não é? Que é a questão da crise de inflação na Europa e por causa da guerra na Ucrânia, não é? E agora também a guerra em Gaza, mas fundamentalmente até agora por causa da guerra da Ucrânia e também os acordos comerciais agrícolas, não é? Que às tantas começam a ter os agricultores. No fundo, o que é que acontece com a inflação? Os próprios pagamentos que eles recebem passam a valer menos, não é? Havendo inflação, não é? Porque eles não acompanham, não é? Eles são fixos em termos nominais, não é? Portanto, se houver inflação, eles recebem menos. Se os preços de repente vão por aí abaixo, ou em parte são erosionados, que era o caso dos agricultores alemães, queixavam-se disso, por causa dos cereais que vêm da Ucrânia, por exemplo, porque a Ucrânia é o grande celeiro da Europa, porque é que eles vêm? Porque a gente está a fazer acordos comerciais também para os ajudar no esforço de guerra. Só que ao fazê-los desta maneira está a pôr, pelo menos parte dos custos desses acordos, não é? Sobre os agricultores. Os próprios agricultores se queixam uns dos outros, europeus, ou seja, os franceses queixam-se muito da competição dos espanhóis, não é? E é que depois acontece isto, não é? Depois os espanhóis queixam-se mais dos marroquinos e querem pôr regras aos de Marrocos, não é? E os da Polónia queixam-se da Ucrânia, porque estão ali ao pé. A Polónia sofre mais, não é? Diretamente, não é? Pronto. E, portanto, no fundo o que é que nós estamos a dizer? É que eu acho que foi a guerra e a questão da inflação que não ajudou nada. Porquê? Porque ao reduzir rendimentos aos agricultores, não é? Primeiro novas políticas mais exigentes e depois guerra e inflação a reduzir efetivamente os rendimentos dos agricultores. Com rendimentos mais baixos, mais erosionados, eu diria, não é? Qualquer competição acrescida não é bem-vinda, não é? E, portanto, eles pedem proteção. Até dos outros agricultores europeus. Se não tivesse acontecido a guerra, logo não teria inflação? Acho que o contexto era diferente. Acho que o contexto não era o mesmo. Porque depois há um oportunismo também das forças ditas liberais, o populismo civilizacional. Já ouvi vários nomes, estou a gostá-los. Estou a aprender com os nomes e acho os nomes interessantes.
O tal populismo civilizacional, aquela AfD, por exemplo, na Alemanha, era contra todos os subsídios aos agricultores. Agora é campeã dos subsídios aos agricultores. Porque em termos eleitorais isso paga. Não é? Pronto. E, portanto, no fundo há uma tentativa de aproveitamento. E o Macron o que é que tem? O Macron sabe, o Macron não tem maioria no Parlamento. Não é? Portanto, tem a extrema-direita da Le Pen. E depois tem a esquerda radical do Mélenchon, não é? Como os dois grandes partidos de oposição. Portanto, se ele vai levar aquilo ao Parlamento francês, aquilo suma. Não é? Se calhar por boas e más razões, mas também por más razões, não é? E, portanto, ele não precisa levar para o Parlamento. Essa é a questão. Pois, a questão é assim, mas supostamente ele tem que ir aos Parlamentos Nacionais. Se precisa da maioria, a ideia que eu tinha era que o Parlamento Europeu vai, não é? E depois teria aqui também ser sufragado... Não precisa nem do Parlamento Europeu. A Comissão Europeia tem poder... De o fazer. Então, se calhar é isso que pode acontecer. Porque indo ao Parlamento... Sendo que há uma lógica cada vez mais de codecisão com o Parlamento, não é? E, portanto, eu acho que dificilmente a Comissão vai fazer isso. É Conselho, não é? E não vai contra o Conselho, não vai contra o... Sim. Porque é que não precisa de ir aos Parlamentos, não é? A prova de que precisa passar pelos Parlamentos é que o acordo com o Canadá, que foi posto em vigor pela Comissão Europeia, acaba de chumbar no Senado francês, por uma proposta feita no Senado francês, e está a ser discutido no Parlamento francês, que o vai chumbar. Sim, provisoriamente. Mas é que na vigência está provisoriamente. Está provisoriamente vigente. Exatamente. A questão é que, desculpa interromper assim, mas a ideia do nosso lado, do Mercosul, e também de vários negociadores europeus, era, olha, se nós, em determinado momento do ano passado, e foi um momento muito curto, se nós conseguimos com que a Comissão Europeia aprove o lado comercial do acordo, depois nós lentamente vamos negociar até entre todos os parlamentos para que o acordo na sua totalidade seja aprovado. Nesse meio do caminho, pode ser que você mude o status quo, porque talvez os produtos brasileiros não sejam tão destrutivos da agricultura europeia, talvez os consumidores europeus sejam favorecidos dos produtos argentinos e assim sucessivamente. Então você dá uma chance a mais para que o acordo caminhe. Para não ocorrer isso, porque se os parlamentos europeus começarem a chumbar o acordo canadense, o acordo, mesmo temporariamente, ele vai cair. Uma hora a Comissão Europeia vai retirar. É um problema. Mas é a forma como a Europa funciona. Então, nós não. Se na hora que a gente aprova o acordo, está aprovado. É muito difícil. Tem que ser o próprio presidente tem que derrubar aquilo que ele aprovou. Mas isso é mais democrático ou menos democrático? Não importa. Não é questão de ser democrático. É como funciona. Tá valendo. É como funciona. Não estou falando que a Europa é mais democrática. Não é essa a questão. São sistemas diferentes que têm impactos diferentes no processo de ratificação dos tratados. Né? Não é mais ou menos democrático. Eu queria fazer um comentário geral, mas se calhar ainda a professora Brava vai responder. Por gentileza. Então, o comentário geral que eu queria fazer é que acho que reduzirmos a discussão do acordo aos aspectos técnicos e às relações comerciais e aos interesses comerciais e, por exemplo, os agricultores serem 4,2%, não é, do emprego, esconde estes dados, que aparentemente são corretos, esconde a dimensão política e as correntes políticas que hoje dominam o debate sobre acordos comerciais na Europa. 4,2% de agricultores parece muito pouco. Porque é que o interesse de 4,2% de agricultores vai se sobrepor ao conjunto da população europeia? Todos os europeus comem. São 4,2% os que produzem, mas todos comem. Todos têm uma relação com o mundo agrícola, ou pelas famílias, ou pelas regiões onde vivem. Quando agora houve os bloqueios nas estradas francesas, 75% dos franceses aprovavam os bloqueios, apesar daquilo significar problemas para eles do ponto de vista alimentar e do ponto de vista dos preços.
Portanto, o sentimento de que os acordos comerciais são determinantes para os europeus hoje é quase consenso político. Acordo comercial significa hoje, na Europa, predomínio da perspectiva neoliberal da globalização. E isso significa desemprego, significa dependência de terceiros e, portanto, não há hoje acordo, não há apoio. Isso interessa a quem, os acordos? O que é que dizem grande parte das empresas? Interessa a uma minoria da população, aos super ricos, que tiram imenso lucro disso, o que dizem os políticos europeus. Portanto, dizer que os políticos... tu tinhas, Feliciano, uma coisa que não te referiste, que a extrema-direita é um fantasma. Bom seria que a extrema-direita fosse um fantasma. Colocaste lá esse fantasma. A extrema-direita não é um fantasma. A extrema-direita explora este descontentamento enorme que existe na sociedade europeia com a forma como a economia e a globalização foi conduzida nas últimas décadas. Ora, para chegar ao acordo, neste contexto, um acordo comercial é extremamente difícil ou quase impossível. E que a questão é essencialmente política, eu quero dar um exemplo. No ano 2000, não é? Em 2024, eu no ano 2000 fui falar com António Guterres, que era primeiro-ministro de Portugal, e Portugal tinha a presidência da União Europeia. E eu disse, olha, primeiro-ministro, Portugal vai ter a presidência da União Europeia, é uma oportunidade extraordinária para avançar com o acordo da União Europeia-Mercosul. Isto no ano 2000, há 24 anos. Não é? E o Guterres respondeu-me assim, olha Álvaro, diga a quem é favorável ao acordo para vir falar comigo, porque só vêm falar pessoas comigo que são contra o acordo. Portanto, e eu, como político, tenho que ter em consideração quem vem falar comigo. A questão é essencialmente política. A maneira que eu tinha pensado que se vencia a questão política, a oposição aos acordos comerciais, era o anexo ambiental. Aquilo que tu achaste que era uma imposição desleal, um ato de... Como é que tu disseste? Foi uma coisa muito forte. Hã? Um golpe pelas costas. Um golpe pelas costas era a solução que eu pensava, e muitos europeus pensavam, para fazer com que os europeus aceitassem o acordo. Quer dizer, ok, é um acordo comercial, mas tem uma enorme vantagem do ponto de vista ambiental. E como se na Europa há duas correntes contraditórias, que são os que são contra o acordo comercial, são também a favor do ambiente, são a favor, acham que há um problema ambiental sério, não é? E acham que o Brasil é fundamental para a questão ambiental. Um acordo ambiental com o Brasil de Lula teria um apoio enorme na Europa. E justificaria um acordo comercial que uma parte da população europeia não aceita. Mas Macron pode dizer, o troco disto, tivemos um acordo ambiental com o Brasil, que é uma superpotência ecológica. Olha, eu acabo de receber uma mensagem de um amigo nosso comum, Otávio de Barros. Sim. Tem que se mencionar o equivocado desprezo geopolítico da União Europeia em relação ao Brasil e à América do Sul. Eles, recusando o acordo, acentuam ainda mais a clara desocidentalização da geopolítica global. O que eu acho, interpretando o nosso amigo comum, Sim. Otávio de Barros, eu acho que se a União Europeia levar a sério os valores ético-normativos a partir dos quais se estruturam os princípios, os objetivos, a estratégia, a tática e as medidas do sucesso de um acordo, mas tendo como ponto de partida esses valores,
como esses valores no governo atual brasileiro, no governo Lula, são valores não só democráticos, mas voltados à transformação ecológica da vida econômica, por mais resistência que haja em diversos setores, mas o governo federal está com essa orientação, quer dizer, nós temos um plano formulado pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma oportunidade de reforçar o que é muito mais importante que o acordo comercial, que é um acordo político, cultural, de junção de visões de mundo, de valores, traduzido num acordo comercial. Eu acho que é isso que o meu amigo Otávio quis dizer aqui e eu concordo totalmente. Mas para isso é preciso que o Brasil considere que a questão ambiental é uma questão-chave para o acordo. E se o Brasil está de acordo com os pontos que a União Europeia pôs no sala anexo ambiental, como disse o Feliciano, por que não os aceitar se isso tem um impacto estratégico tão importante? No fundo, pois é, mas aí a União Europeia também precisa cumprir e não recuar naquilo que está recuando, porque senão fica incoerente. Não, mas se o Brasil apoiar a parte ecológica proposta pela União Europeia, o argumento europeu para não fazer o acordo desaparece. Olha, quando eu conversei com uma das negociadoras do acordo, da declaração, né, do anexo ambiental, né, que foi colocado, no Rio de Janeiro, uma vez ela passou por lá, a gente conversou, ela fez esse argumento, Álvaro. Ela falou assim, olha, esse anexo que nós colocamos, isso era 3 meses depois do anexo ter sido colocado, então a conversa deve ter acontecido em junho de 2023, o anexo entrou em fevereiro de 2023. Era para convencer vários setores domésticos da Europa de que o acordo era bom. Eu falei assim, eu posso acreditar nesse seu argumento, mas só que quando você coloca uma negociação assim, obviamente, eu não preciso ensinar o padre a rezar a missa, mas você sabe que depende da percepção do outro lado sobre o que foi colocado em mesa, né? Uma coisa é você... E no momento, o timing da União Europeia foi péssimo, que era a transição de governo. O governo estava começando. E começando das fases mais difíceis. Não preciso nem dizer o que foi a transição política no Brasil nessa última eleição. Talvez se fosse mais tarde, no segundo semestre do ano passado, e se tivesse uma comunicação e uma negociação prévia com o Brasil de que uma pedida dessa seria importante para destravar o acordo, nós poderíamos ter uma posição diferente. Mas como chegou de cima para baixo, na calada da noite, é muito difícil. A primeira reação é a negativa. Você reage negativamente a isso. E na base do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é outra, que é o double standard. A gente está falando sobre guerra da Ucrânia há um tempão, certo? Eu entendo muitas vezes vários europeus que se frustram com a posição brasileira. E eu digo muitas vezes que uma das razões do Brasil não estar aliado à Ucrânia, são várias, mas uma delas é que as nossas frustrações no relacionamento com a Europa às vezes são mais poderosas e tem o sentimento de que, que na hora que a gente precisa a gente não tem apoio, mas na hora que eles precisam eles pedem um apoio, é mais forte do que a justiça da causa. Sim, mas só acrescentar uma coisa para outras pessoas falarem. Eu e o Paulo fomos falar com a Marina Silva sobre o acordo. Não é? Sobre o acordo. Com a Marina. Fomos falar com a Marina Silva sobre o acordo e o anexo ambiental. E ela disse, então vocês não sabem que nós somos ecológicos? Não é preciso pôr isso no acordo, nós vamos cumprir isso tudo. Não é? Ora, a resposta muito simples é isso. O Lula será sempre presidente do Brasil? O acordo é só para o período Lula-Marina Silva? Não poderá vir Bolsonaro a seguir outra? Portanto, o acordo não pode ser não pode ser baseado na confiança. Mas, Álvaro, veja, os europeus conhecem o Brasil como ninguém. A Europa está no Brasil desde a independência do Brasil. Eu sou europeu, eu sou português. Está antes da independência do Brasil. Mas antes não era... Vocês sabem, e vocês sabem, exato, nós fomos Portugal. Vocês sabem muito bem que nós passamos por um momento muito difícil e que uma sinalização e a Europa foi importante para que a transição política brasileira funcionasse, assim como os Estados Unidos.
Então, e nós tivemos um governo que é claramente, pelo menos o presidente da presidência, com a pessoa com a Marina Silva, que é um governo claramente muito mais comprometido com vários temas ambientais do que o governo prévio. Então, nós precisávamos de uma mão que ajudasse o Brasil nesse momento. É claro que não vai ser eternamente o Lula, mas um acordo que garantisse, que ajudasse o sucesso do governo Lula, dificultaria a volta do governo Bolsonaro. A falta do acordo facilita a volta do governo Bolsonaro. Assim, é claro que isso não é uma questão decisiva para a volta do governo Bolsonaro, mas afeta isso. Essa é a volta à questão da frustração, entendeu? Passar a palavra ao Dr. Leonardo Costa para consideração. Eu só queria. Eu só queria clarificar 3 ou 4 coisas. Eu, quando disse que o setor era pouco peso no PIB e pouco peso no emprego, também disse que ocupava muita área, não é? Muito território. A segunda coisa que eu queria dizer é que em França, é verdade que na União Europeia a grande maioria das explorações são de tipo familiar, mais de 50% da mão de obra é familiar, mas em França é cerca de metade, é das que tem mais do tipo patronal. A segunda coisa é que, se pensarmos quem é que está a opor muito ao acordo por via do setor, do subsetor dos bovinos, porque nem todos os subsetores perdem, uns ganham, o leite ganha, por exemplo. Se pensarmos quem é, não são propriamente os pequenos agricultores, é aquela Federação Nacional, não é, dos Sindicatos Agrícolas que não representa propriamente os pequenos agricultores. E os pequenos agricultores, é verdade, também têm defendido esse proteccionismo, a própria Confederação em França também, mas é preciso ver que a lógica de proteger os preços da maneira que se fazia antigamente compensa mais grandes agricultores do que pequenos, compensa quem mais produz. E se olharmos para os pequenos agricultores, são aqueles mais capazes de entrar naquela lógica que o Ricardo estava a falar, o professor Ricardo, não é? No farm to fork, ou produzir, não é? Não andarmos aqui a transportar água de um continente para o outro, não é? Não faz muito sentido, não é? Em termos de emissões, não é? Portanto, são as mais multifuncionais também. A agricultura pequena é aquela que é capaz de ser mais multifuncional e capaz de ser valorizada por isso. E a última coisa é, quando a gente diz que são os setores ambientalistas na Europa, isso é a comprovação que não são os agricultores, porque, por visto, eles estão-se a queixar contra as ajudas, não é? Contra as exigências que têm para cumprir as normas ambientais. E, portanto, as exigências são outros setores, e, portanto, virem dizer que são os agricultores que impedem um acordo, eu não compro isso. Ou seja, os agricultores facilmente, no âmbito da política agrícola comum, facilmente eram compensados e não era caro, e facilmente se arranjava compensados e depois para essa transição. E não venham dizer que se produzir um bocado menos de carne na Europa põe em causa a segurança alimentar, que é outra história que eu também... Aliás, se calhar devíamos comer menos carne na terra, foi uma maneira de o fazer. Não, pensei que era a minha vez e não fui chamado. Paulo, por favor, fala. Para mim, o dia de hoje foi, pronto, um mergulho nos detalhes das negociações e destes mundos, que são muito interessantes. Interessantes no sentido de perceber o porquê das coisas quando a gente vai ao detalhe, não é? O Thomas Mann, a mim só me interessam os detalhes. Só me interessam os detalhes se nós não ficarmos perdidos nos detalhes, como tudo, não é? Quando temos só detalhes, perdemos a big picture e depois a big picture entra em disfunção com os detalhes e nunca temos um cenário que nos dê o futuro. A Europa, neste momento, já está a pagar, vai começar a pagar pelo carbon farming. Isto é, os agricultores vão começar, se fizerem agricultura biológica, vão começar a receber pelo CO2 que fazem. E a agricultura pode ser uma atividade que, em vez de ser a terceira emissora de CO2, pode ser a captura de CO2. Finalmente. Não é? E esta que é a discussão. Eu só vejo discussão neste cenário. Discutir a agricultura antiga, num cenário de CO2, a discutir como é que se faz e depois, mantendo o quadro antigo, desculpem lá, quer dizer, eu não sou especialista nisto e posso estar a ser inocente nisto. Mas para mim é disfunção. Não dá certo. E é neste sentido que, por exemplo, o Mercosul devia ter uma agricultura carbono. E a União Europeia podia impor esses limites e ajudar que na América Latina começassem a fazer uma agricultura que capturava e ajudava a limpar o histórico da Europa. Eu, na minha intervenção, eu não estou a dizer mal da Europa. A Europa tem feito um trabalho excepcional e que é fundamental para um dia se isto evoluir. O trabalho de como é que se mede as remoções, como é que se certifica, tudo isso já está feito. Vai virar padrão, né? Não é? Vai virar padrão.
E, portanto, eles estão a avançar nisto e é ótimo. Eu só quero que isto sirva para dar o salto. Porque enquanto estivermos a discutir isto, neste quadro, nós vamos andar sempre na confusão. Porque o quadro é novo com o quadro antigo. Nós temos que pôr a agricultura emissora para... Tem que ser a solução. E se nós fizermos isso, é muito mais fácil fazer acordos, porque essa é uma agricultura que beneficia aqui e beneficia lá e beneficia toda a gente. Então é mais fácil chegar a acordo. Exato. Antes disso, nós vamos estar em disfunção. Depois, a Europa quer fazer uma agricultura fabulosa na Europa e depois os outros produtos vêm de fora com outras características e depois as agriculturas estão na rua. Porque isto entra tudo em disfunção. Pronto. Obrigado. Ou seja, nós temos... O que o Paulo está dizendo é exatamente quais são os valores a partir dos quais se constrói os princípios, os objetivos, a estratégia, a tática de um acordo comercial. Mas o ponto de partida tem que ser os valores. E, nesse sentido, América Latina e União Europeia têm condições privilegiadas de ter um sistema agroalimentar voltado para o bem-estar da humanidade, para a redução das emissões, etc. Meu ponto é só sobre segurança alimentar. A gente lá no SEBRE toda hora recebe delegações. Eu vou ao Rio quase toda semana eu vou ao Rio. E a gente recebe delegações do mundo todo lá, passam diplomatas e tal. E sempre que a gente recebe pessoas do Ocidente, né, ou da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, a primeira pergunta é sempre BRICS, né? E eu sempre falo, eu tenho que sempre explicar, eu tenho um discurso decorado sobre por que BRICS. Um dos argumentos que eu uso é que eu falo, olha o relacionamento bilateral do Brasil com a Índia pós-BRICS. Antes dos BRICS, Brasil e Índia tinham apenas relações formais. Não havia quase nenhuma relação econômica ou humana. O relacionamento bilateral entre Brasil e Índia hoje é muito melhor, muito mais denso e o que permitiu isso foi os BRICS. E no ponto da segurança alimentar, isso é fundamental. E a grande agricultura brasileira já intuiu isso. A Índia não para de crescer. A Índia cresce 6% ao ano. A Índia, se existe um país no mundo preocupado com segurança alimentar, é a Índia, por conta do que eles chamam de famine, que são as grandes fomes que eles passaram. Só que eles não vão mais conseguir produzir alimento suficiente para a sua população, porque a população aumenta a renda, aumenta o consumo de calorias, mais carne, né, não é todo mundo que come, mas eles têm que consumir mais, e eles não conseguem... E quais países do mundo podem suprir a Índia partes da sua segurança alimentar de forma estável e confiável? O Brasil é um deles, e se coloca dessa maneira. Então o BRICS é um veículo para que o Brasil seja um grande exportador agrícola para a Índia. E nesse ponto, os indianos são muito inteligentes, porque o que eles estão pensando é que eles não vão substituir a segurança alimentar pela insegurança alimentar. Eles vão distribuir os setores da segurança alimentar. E essa é uma pergunta que eu sempre faço aos europeus, se não há um exagero na ideia da segurança alimentar, porque mesmo o Brasil, que é um grande produtor agrícola, a gente não produz todas as nossas necessidades, a gente importa trigo, por exemplo. Os portugueses nos ensinaram a comer pão e a gente não produz trigo no Brasil, porque não tem... O Rio Grande do Sul agora nem mais vai produzir. Então, assim, essa coisa da segurança alimentar, ela tem vários ângulos, mas às vezes eu acho que ela é utilizada nessas discussões como uma forma de impedir as negociações. Porque há seguranças e seguranças alimentares, há vários modelos de segurança alimentar que você pode ter. Porque o Brasil, para a Europa, é um parceiro confiável na exportação agrícola. E a Europa é, para o Brasil, um parceiro confiável na exportação agrícola. A gente consome muito produto agrícola europeu aqui no Brasil. Né? Então eu acho que nós temos que um pouco desmistificar essa questão da segurança alimentar. Eram só duas coisas. Eu não estive aqui a dizer se o acordo era de velha geração ou nova. O acordo comercial livre, e o Paulo está a defender um acordo de nova geração, e eu concordo com isso tudo, mas não foi isso que eu estive a debater. No meu caso, não é? Eu só estive a debater que dizer que são os agricultores europeus a razão de não assinarem um acordo é um grande equívoco. Só pode ser um grande equívoco. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer é em relação à questão da segurança alimentar. No passado, a gente achava que segurança alimentar é ser autossuficiente em termos alimentares. Isso deu excedentes, custos com excedentes, e subsídios à exportação e, portanto, distorção do próprio comércio mundial.
Que eu acho que a segurança alimentar nos tempos de hoje é ter capacidade de ser autossuficiente em situações de crise, de perturbação do comércio mundial, e significa acesso à terra, não é? E, portanto, se eu penso, ou seja, não tem que ser autossuficiente sempre, tem que ser autossuficiente quando precisam. E preciso em situações de crise em que eu não tenho acesso a alimentos de outra maneira. E, portanto, se eu tiver as coisas preparadas para o ser, nessas circunstâncias, não tenho que estar a pagar preços mais caros pela alimentação em situações de não crise, faz-me entender. Pronto, o exemplo disto aconteceu no norte do meu país, o país é pequeno, mas é muito diferenciado, Portugal. Mas no norte do país, na altura da crise industrial dos anos 80, os agricultores, as pessoas no sul passaram fome na crise industrial, e os outros não. Os do norte não. Porquê? Porque os do norte eram agricultores a part-time, enquanto que os do sul não eram. Esta agricultura nem sequer entra nas contas da PAC. E, portanto, quando eu penso em segurança alimentar, com 42% da população a viver em cidades, eu diria que, se calhar, era bom pensar na agricultura urbana. Não só porque ela tem funções a esse nível, como pequena agricultura urbana, como, e que há muitas que existem, nem sequer é nova, não é? Esses romanos. Não é? Portanto, não só tem funções a esse nível, como também tem funções ambientais. E a última coisa que eu queria dizer é, nessas funções ambientais, quer da agricultura urbana, quer da outra agricultura, acaba por ser uma área de negócios nova para a agricultura. Oferecer consumo de carbono a outros setores, não é? Porque é isso que podem fazer, não é? Agora, nós estamos longe de ter esses mercados estabelecidos, eles não existem, não é? Ou seja, uma indústria pode pagar a um setor agrícola que lhe absorva o carbono, não é? Com as árvores, ou com isso, ou com aquilo. Isso que é mau, entre aspas, não é? Pode ser, não é? Pode ser uma forma, não é? Imaginemos que queremos que a indústria reduza mesmo as emissões completamente, não é? Uma das formas que tem é pôr o setor agrícola a absorvê-las, não é? Se isso é possível ou não, eu não estou a pôr como hipótese teórica, não estou a dizer que tem que ser assim. Só estou a dizer é que há toda uma nova oportunidade de negócios entre um setor que é pequeno com os outros setores de atividade que permite, se calhar, cumprir objetivos ambientais de uma forma até mais barata, não é? E que acaba por ser um negócio. Agora, isso é assumir uma agricultura como multifuncional, não é? Que tem também essa função, não é? Tem funções ambientais e que é paga por isso. Que era a história de pagar a agricultura biológica, o carbono, um imposto divertido, que é um subsídio, não é? Por facto de eles não emitirem, não é? Ou terem emissões negativas, não é? Pronto, e é isso que a gente está a dizer, não é? Sim, sim. Eu aqui até via mais do que créditos para pôr no mercado, era começar emissões negativas, assumir que não vão para o mercado e dar-lhes valor, porque isso muda a lógica da economia. Enquanto estivermos só na lógica da emissão e mercado para neutralização, nós estamos a manter a economia como ela está. Sim. Não é? E, portanto, a mudança na economia é a mudança do conceito de valor. Neste momento, os mercados de carbono, o valor está na emissão. Sem emissão não há valor. Só há valor se houver emissão quando ela é absorvida. Se não houvesse emissões, não havia valor. E nós temos que ter valor do outro lado. Temos que ter valor na remoção. Porque o estoque está em excesso. E sem isso nós não resolvemos o problema. E, portanto, só mudando isto, a gente pode começar a ter esperança. De deixar emergir uma economia em que, e tem que haver esse acordo global, deixar emergir uma economia que é capaz de limpar isto e depois de manter. Porque há que pensar nisto. Mesmo que conseguíssemos cumprir o Acordo de Paris, e depois, caso conseguíssemos, o que é que a gente fazia a seguir? Como é que se mantém o clima estável se a gente lá chegasse? Como é que se mantém? Nós tínhamos de ter sempre, permanentemente, um sistema de absorção e de manter aquilo dentro do estoque. Não é por lá chegarmos que isso está garantido. Nós temos de ter ecossistemas a prestar serviços ambientais, sempre. E que não são só CO2. E, portanto, quer dizer, e é muito importante aqui, politicamente, haver solução. Porque se não houver solução, a alternativa é a fuga que está a acontecer. É o backlash, não é? No restauro ecológico na Europa, porque se não há solução, deixa de haver ânimo político para o projeto. Não é? E depois só temos os prejuízos. Então aí todos começam a jogar e a fechar-se na sua soberania. É esta a questão. Paulo, talvez, juntando uma questão a esta do Paulo, antes de vocês responderem. Isso é que é uma questão para terminarmos. O que o Paulo disse faz todo sentido, não é? Valorizar a remoção, valorizar o contributo que o Brasil dá com a Amazónia para a limpeza da atmosfera,
tudo isso devia fazer parte do acordo União Europeia-Mercosul. Mas quando, na CPLP, o Paulo propôs que o clima fosse considerado património comum da humanidade, como foi considerado pelo Parlamento português, que é um passo fundamental para essa nova visão da questão climática, quem se opôs foi o Brasil. Foi o único Estado da CPLP que se opôs. Não, espera. Isso não é verdade. Então o Brasil não se opôs. O Brasil não se opôs. O Brasil quer entender todos os desdobramentos. Ok, então... Não, mas que tem lógica. Tem lógica. Tem lógica. Okay. Bom. O Brasil opôs-se com uma boa explicação, não é? Enquanto os países africanos ligam, os outros países africanos ligam porque se apoiaram. Agora, 23. Ou seja, a questão de soberania, o que eu quero dizer com isto é que a questão da soberania tem um peso no Brasil, a ideia de defesa da soberania na ordem internacional, muito forte. O que também é um fator complicador destes acordos. Quando o argumento da soberania ganha tanta força e quer-se fazer acordos internacionais que acabam, evidentemente, de fazer limites à soberania, nós portugueses aceitamos muitos limites à nossa soberania com a integração europeia. Vimos nisso uma enorme vantagem. Para haver uma integração União Europeia-Mercosul, vai haver limites à soberania brasileira e há limites à soberania europeia. É preciso que o Brasil também aceite limites à sua soberania, é isso que eu queria dizer. Ao mesmo tempo que a Europa tem que perceber as percepções brasileiras, como os brasileiros têm que perceber as percepções europeias. Bom, em razão do horário, eu tenho a difícil missão e tarefa, infelizmente, de... Iríamos até amanhã, certamente. Eu falo que eu tenho duas tarefas. A difícil, que é encerrar esse seminário, promovido e organizado pelo nosso catedrático, Álvaro de Vasconcelos, que eu já agradeço imensamente por nos proporcionar, pesquisadores da Cátedra José Bonifácio, essa experiência, esse aprendizado de sempre. Agradecer a presença e a audiência, né, de quem está aqui com a gente e quem nos acompanha pelo canal do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, pelo YouTube. E eu digo que a minha missão foi fácil, porque eu nem precisei dizer, está aberto o debate. O debate, naturalmente, aconteceu. Então, eu falo que eu tive uma dupla tarefa, né? Presenciar esse debate, agradecer aos nossos ilustres palestrantes, foi muito enriquecedor. Em nome do professor Pedro Dalário, coordenador da Cátedra José Bonifácio e do Centro Ibero-Americano, eu agradeço. E esperamos aí novas oportunidades, né, tanto com o catedrático Álvaro de Vasconcelos e em segmento às outras edições da cátedra, também as posteriores, que a gente consiga manter os eventos abertos, né, além das nossas atividades reservadas aos pesquisadores. A gente diz que temos o nosso momento egoísta com os catedráticos em eventos fechados e reuniões fechadas, obviamente, com catedráticos só para nós, e podemos também compartilhar o nosso catedrático com os demais estudantes e a nossa audiência pela internet. Então, eu já agradeço na expectativa de um retorno para que a gente consiga seguir debatendo essa temática tão importante, né? E já me despeço aí, já fazendo um agradecimento final. Boa noite a todos. E hoje é o Dia da Europa, né? Então, nós seguimos aí nos eventos e comemorações. Foi uma coincidência a temática desse seminário, justamente no dia 9 de maio, né? Então, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite, um bom retorno para casa. Obrigada.